Isabel Branquinha. Pedro Amaral. Olha só, a gente veio mais elegante, com uma roupa mais ajustada, né? Um quê de anos 50? Eu acho, tem um que época, tem uma coisa aqui pairando o ar. E também tem toda uma elegância, porque quem vem hoje aqui adentrar o nosso foyer não são só atores, nem só produtores, mas é quem resolve tudo, tá? É quem faz da atuação a produção, resolve, faz adereço, Escreve texto. escreve o próprio texto. Uma loucura. Olha, hoje, quem vai adentrar o nosso foyer são pessoas muito especiais que a gente tava louco pra que viesse aqui contar dessas produções que já estão dando o que falar. Uma que já está acontecendo aí e uma que ainda vem, mas já tá repercutindo muito. E se você quiser saber, vem com a gente que o episódio já vai começar. E vamos lá? A vinheta, por favor. E agora estamos já com os nossos convidados aqui no nosso foyer e eu vou apresentar eles para vocês agora. Então vamos lá. A ele, que é ator, cantor, músico, produtor cultural. Ele já foi mocinho apaixonado em Nova York. Já foi um dos reis do sertanejo. Já foi um dos reis do crime. E agora vai ser o rei do rock. Com vocês, Beto Sargentelli. Palmas, por favor. Olá, olá, olá. Que prazer estar aqui com vocês, gente. O prazer é todo nosso, Beto. Vai ser uma alegria imensa. Estávamos tentando loucamente essa dupla aqui, né? Ainda Olha. bem que conseguimos esse encontro. E vamos então a ela, que é atriz, é cantora, bailarina e pode ser vista também no mundo da produção cultural. Ela já foi uma deusa grega da dança, uma deusa da voz em um circo e agora ela é uma verdadeira deusa da cultura brasileira. Com vocês, Renata Iti. Palmas, por favor. Gente, eu adorei essa descrição. Eu vou botar na minha bio do Instagram. Vou Pode pedir colocar, a pra gente vocês. manda. Ah, a gente manda. Release de milhões. Obrigada Aqui a pelo gente convite, trabalha. gente. Mas também foi delícia. fácil escrever de vocês a apresentação, porque coisas maravilhosas, né? Ah, imagina. Trabalhos Fica incríveis. até difícil escolher o que escrever. Exatamente. Olha, eu vou- Tava eu difícil vou- ser sucinto. Eu vou aceitar. Isso é uma coisa que a maturidade traz pra Aceite. gente. A gente aceita. Claro. É Não luto verdade? contra. E vocês também estão super bem falados. A gente tá assistindo os programas de vocês, bom. todo mundo falando. Imagina se fosse bal. Isso é muito bacana. A gente não Aliás, estaria a gente aqui. só Ai, veio. para. A gente só veio por isso, aqueles. Não, se estivessem falando mal. Ah, Bedida, não sei. Ah, Não Bedida. sei. E agora vamos, então, pro nosso primeiro quadro, Isabel Branquinha. Com certeza. Que é o momento onde a gente quer conhecer um pouco mais de vocês. A gente quer que Uhum. quem está vendo também conheça um pouco mais. E é o nosso Vem cá, te conheço? Isabel, quer explicar como funciona Vamos lá. o Vem cá, te conheço? O Vem cá, te conheça é um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês, que talvez vocês já saibam. Talvez a gente já tenha esquecido. Talvez também, mas com Talvez seja certeza- mentira. A gente Olha, pode ter inventado. É, Tá. aí fica pra vocês se vocês vão assumir ou Se não. virem. Tá bom. E vocês aí de casa com certeza não sabem. Então, vamos à nossa primeira curiosidade, vamos chamar assim. Uhum. E vamos lá. Medo. É, vai. Medo. Tá tudo bem, tá tudo Hashtag- bem. A gente... Eu tô em silêncio. Vamos ver o que vem. Não temas. Rolou uma tensão aqui, vamos lá. Vamos começar com o Beto. Vamos Então, começar. já que a Renata É. tá mais tensa, a gente Ordem começa com o alfabética, Beto. ordem É. alfabética. entendi. Beto. Vamos lá. Roberto, Renata, você Beto. sabia que o Beto é o único ator brasileiro em Black Mirror? Oi? Bomba, bomba, bomba. Black Mirror? Já começamos com uma. Nossa, isso foi realmente um episódio. Olha aqui que Literalmente massa. um episódio Sim. na minha história, que foi realmente muito inesperado. Porque a gente sabe que o produto o produto a Netflix, a gente nunca sabe o que é. Né? Eles às vezes chamam para um teste, às vezes é confidencial. A gente não tem ideia do que nos aguarda. E quem foi chamada para o teste foi, na verdade, a Eileen, que é minha namorada, minha mulher, minha sócia, tudo, né? E ela foi fazer o teste, eu fui apenas acompanhá-la. E aí, durante o teste, o diretor falou, olha, a gente tá procurando um casal. Um casal real pra fazer. Foi o único episódio gravado aqui no Brasil, do Black Mirror, que tem até uns takes da Paulista e tudo mais, onde todo o elenco protagonista é americano, né? Eles trouxeram o pessoal. E eles estavam audicionando, ou melhor, testando alguns atores brasileiros, e eles queriam algumas coisas muito específicas, entre elas um casal real. E aí, ele me convidou para fazer o teste com ela, de casal. E foi ótimo, a gente, obviamente, temos uma química, né, fizemos, o teste Por que foi será? super bacana, e fomos aprovados. Então, foi uma alegria, assim, claro que
houve muitos cortes, né? A gente tinha até mais momentos muito bacanas com os protagonistas. Amor, tá tudo certo, tá no Black Mirror. Exato, éramos o casal, amigo do casal protagonista. E aí, enfim, com os cortes, a gente acabou tendo apenas algumas inserções. Mas, cara, foi maravilhoso. A gente recebendo, assim que lançou a temporada, as pessoas alucinadas, mandando mensagem. Meu, isso é muito Black Mirror. Como assim? Eu tô vendo vocês no Black Mirror. Que coisa absurda, vocês lá se pegando. Você tá aqui de verdade? Tipo assim, não é uma holografia. Não, e é muito louco, porque a gente, obviamente, que a gente tem ideia que é uma estrutura maravilhosa, que a gente imagina que é algo além do normal de uma produção comum, né? E realmente eles são... A gente ficou muito impressionado com a qualidade dos caras, assim. Com principalmente a rapidez das gravações. Eles fecharam um bar na 9 de julho. Um bar, assim, um boteco na 9 de julho. E transformaram num bar londrino lindo, assim. Você fala, não é possível que com meia dúzia de fita de LED eles conseguiram transformar um bar, né, numa coisa tão incrível. E a velocidade, a estrutura... a gente ficou muito impressionado mesmo, assim. E foi uma experiência sensacional. É verdade, é verdade. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia. Tá vendo? Vai assistir Vou chegar Black em casa Mirror. hoje, já sei o que eu vou fazer. Primeiro episódio da Striking Vipers. Que é Quinta o... temporada. Ó, sabe tudo. Sabe A tudo. gente pesquisa, né? A gente vai atrás. Stalker, né? Não, que e- fala. Stalker. E o mais incrível é que rola sempre uma especulação do elenco. Quem vai ser o elenco da temporada? E aí, quando saíram os nossos nomes, as pessoas... Saiu um monte de canal de notícia, virou uma avalanche de informações. São os brasileiros que fazem parte do elenco. Falei, meu Deus, gente, calma. Mas foi muito especial, muito especial. Imagino. E agora vamos então a uma curiosidade da Renata. Lá vem. Vamos lá. Não, tô tensa, imagina. Tranquilo. Vamos começar tranquilo, então. Vamos começar tranquilo. Tá. A gente mais tem leve. uma porção delas. Vamos começar Eita. tranquilo. Beto, você sabia que a Renata venceu o concurso A Nova das 8 no Caldeirão do Hulk, mas ela quase não participou? Eu sabia do concurso, mas não do... Olha, ela sabe de Tem um tudo tem mesmo. um bastidor Você é amiga aí, da minha não mãe? extra. Você é amiga da minha mãe? Eu... Tomamos um café hoje. É verdade. Agora, Caramba. o lance do caldeirão é fácil de achar na internet. Agora, eu nem me lembro se eu já falei sobre isso antes. Aqui Por a quê? gente... Bomba. Esse concurso, ele tinha todos os anos, inclusive Caldeirão. Tá na hora de voltar, gente. Porque uma galera, eu, Caio Castro, a gente saiu desse concurso. Pessoal. E depois que eu fui fazer a novela que a gente se conheceu. Uhum. A minha mãe, ela insistia todos os anos para que eu participasse. Eu sempre falava, ai mãe, não vou fazer um concurso na TV. E aí o limite de idade era 25 anos. E um dia eu tava no computador e ela falou, ai Rê. Aí eu falei, quer saber? Minha mãe tá há anos na minha orelha, eu vou me inscrever só por desencargo de consciência. Me inscrevi. E aí eu fui passando. Boca de mãe, né? E aí eu fui gente? Mãe é passando. mãe. E ao mesmo Uhum. tempo eu fiz o teste do meu primeiro musical. E fui passando. E eu lembro que a Célia estava na produção do Sweet Charity. Não sei nem se você sabia dessa curiosidade. Ela falava, Rê, e aí, como é que você vai fazer? Eu falava, não, Célia, eu só tô entre as 200. Aí no outro ali, e aí? Não, Célia, eu só tô, assim, entre as 16. Ó, Célia, eu tô na final, mas não quer dizer que eu vou ganhar. E aí eu ganhei ela, Renata. É o primeiro musical, sua primeira novela. E foi assim, se não fosse a minha mãe, eu não teria me inscrito mesmo. Caramba. Foi na idade limite. Ou seja, já sabe a minha idade lá, né? Ô, Luciano, se você puder aumentar a idade limite, porque eu já não posso mais. Na verdade, agora pede pro Mion. Agora vai ser, né? É verdade. É. O Mion entendeu? Ele Concurso do é Mion. mais fácil de negociar, fez musical, a É. gente já chega ali pra ele. Por favor, Mion, só aumentar um pouquinho. Quem sabe é Só minha um hora. E aí você fez os dois? Fiz os dois. Insanidade. Insanidade. Tá bom. Foi quando começou, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Que é uma vida bandida. Gente, não. Pra gente vir pro estúdio e já é uma loucura. Imagina ainda fazer isso trocando de cidade. E ainda tendo que cantar. Você tem que estar bem. Com a voz inteira ainda. Corpo. Uhum.
olheira. Não, tudo bem, vamos pular essa parte. É lindo. Uhum. Né? Não, é Tudo maravilhoso. certo. Gente, a gente fala que é a correria, que é a vida bandida, A gente mas é gosta. maravilhoso. Não tem nada mais gostoso. Gente, aconteceu uma coisa tão engraçada. A gente fazendo bar não agora, e as produções estão com menos dinheiro mesmo, pós-pandemia. A gente não tinha avião. E aí o Gustavo Bartolom, quando ele me encontrava, falava: nossa, você tá tão linda hoje. Eu falava: é que eu vim de avião. Quando eu chegava escangaiada no teatro, ele falava: veio de ônibus, Veio né? de ônibus. Curiosidade que a gente sabe Que maravilha. Muito bom, então vamos para a nossa próxima curiosidade. Bora. Renata, você sabia que para viver Zezé de Camargo, o Beto teve que aprender a tocar sanfona? Sim. Ah, eu imagino que sim. Uhum. Eu não sabia, mas eu Cara, imaginava que sim. Isso é muito doido. No primeiro momento que rolou o espetáculo pra mim, eu já falei, vou entrar na aula de sanfona. Foi assim, uma semana Já na depois. audição, não, mas Não, já na audição quando... não, porque Uhum. não foi tudo. A audição é sempre aquela coisa. Quando abre o edital, a gente se inscreve, é aquela loucura. E quando a Marcela Otberg, maravilhosa, inclusive, um beijo, que é Beijo, Ma. diretora de casting maravilhosa. Ela fazia muitos musicais, né? Fez uma série. Hoje ela tá mais focada no audiovisual, né? Na Amazon Prime e tudo mais. Mas ela falou: Beto, olha só, tem muito seu perfil. Se prepara, vambora. Eu não sei o quê. E realmente, aí eu fui. Mas eu nunca tinha. Engraçado, nunca tinha passado pela minha cabeça, sabia? Zé de Camargo, né? Fazendo Broadway, um monte de espetáculo da Broadway, não sei o quê. Claro que tem a coisa do modão em casa, de tocar, cantar, brincar, imitar, tirar onda. Até porque minha família sempre foi muito musical. Meu avô até tocou acordeon durante muito tempo, mas não era um. E detalhe, você conheceu a Camila na novela, né? A Camila Então, Camargo, antes E eu conheci a Camila Camargo muito antes. Nossa, sei lá quantos anos antes. E aí, falei, gente, que loucura, né? Quando me chamaram pro teste, eu falei, olha só, tô fazendo teste pro seu pai. Eu falei, Me me dá passa a dica aí. fita. Eu falei, Me dá Camila, dica. me passa a fita do seu pai. Uhum. Aí, obviamente que eu fiz isso depois que eu peguei, né, o espetáculo, passa a fita, né, pra audição. Aí foi muito incrível. Aliás, esse espetáculo pra mim foi muito especial, foi num momento muito divisor, assim, da minha carreira, enfim. Eu tinha acabado de perder meu pai, inclusive, Renata conhece, fizeram também um trabalho juntos. Um não, dois. Inclusive, eles se conheceram antes de eu conhecer a Renatinha. Ele vivia falando de Betinho. É muito doido, né? Como as coisas são e como a vida é maravilhosa. A gente tá se encontrando sempre. Eu e Renata, a gente fez até uma leitura agora na pandemia de uma peça super bacana. Enfim, saudades. Já a gente fala, na hora do café, a gente fala sobre tudo isso. Mas, e aí foi muito especial porque foi o mesmo diretor do filme, né? O Breno Silveira também, infelizmente, que perdemos aí no último ano. Um dos grandes diretores, né? De fotografia e diretor cinematográfico. Quando ele me escolheu, ele falou, vem cá, Zezé, me dá um abraço. Falei, meu Deus, peguei o papel, né? Então foi muito especial. E aí o acordeon, chegando à curiosidade, foi o primeiro instrumento do Mirosmar, né? Que é o Zezé. E eu falei, cara, não vai fazer sentido se eu não tiver pelo menos uma noção básica desse instrumento, para que os meninos, as crianças teriam de aprender já, porque obviamente foi a fase que ele mais tocou acordeon, né? E aí quando ele ficasse adulto, seria incrível, obviamente, eu ter esse controle. Não, haja vista que abri o segundo ato comigo tocando Saudade da Minha Terra no acordeon. Só que isso não tinha. Foi porque eu estudei e tudo mais. Então foi realmente uma dedicação absurda, porque apesar de eu ter muita Você ainda habilidade, toca? cara, ainda toco. Eu ainda estudo, ainda busco melhorar, porque é muito Sim. difícil. Eu acho que é um dos instrumentos mais difíceis que eu já toquei. Com Mais certeza. difíceis que eu já toquei. Na verdade, eu acho que é o mais difícil. Porque eu já, graças a Deus, eu tenho uma habilidade com instrumentos. Piano, violão, guitarra, baixo, tudo. Bateria foi meu primeiro instrumento. Então eu sempre gostei muito. Tranquilo, uma coisa Básico. básica. Eu toquei campainha. É. Tranquilo. Então, o acordeon, ele tem essa coisa de você ter alguns cérebros divididos para tocar. Então, foi uma dedicação insana, porque imagina, entre a resposta do teste e o início dos ensaios foram 2 meses no máximo, assim, e mais um mês e meio de ensaios. Então, 3 meses para ter uma habilidade mínima com aquilo. E foi incrível, porque dizem que o acordeon, a sanfona, ela é um instrumento do coração, né? Porque ele vibra, você sente a vibração das notas
realmente no peito. E isso é muito... Acho que hoje é um dos meus sons preferidos, assim, é o do acordeon mesmo. Que você fala que não se compara. Quando alguém começa a tocar um acordeon, todo mundo para pra ver. Não tem como organizar isso, assim, em pensamento, porque é muito do sentimento, assim. E além de toda a história que esse instrumento tem, não só no Brasil, obviamente com as músicas populares, mas você vê Astor Piazzolla, orquestras que tem esse instrumento, a música espanhola, a música, enfim, de todo mundo que tem uma relação muito linda com o acordeon, né? Mas sim, é verdade também. Aliás, eu vou te pedir algumas aulas, curiosidade. Beto, porque eu tenho uma sanfona em casa, eu tenho um acordeon. Meu Deus, o mais difícil você tem. Desde caríssimo pequena. esse. Eu tenho. Não. Eu nunca toquei na minha vida. Minha avó é portuguesa. Uau, olha lá. E é muito presente na música portuguesa, o acordeon. Uhum. E a minha avó me colocou quando eu era pequena pra fazer aulas do rancho, então eu sabia dançar. E aí ela trouxe, que ela vivia em Portugal e no Brasil, ela trouxe Sensacional. uma. E eu nunca aprendi a tocar. Nossa, Era uma- aprenda. Mas você ainda Continua quer lá. aprender a tocar? Eu não sei se eu tenho habilidade pra isso. Então, acho... Vamos Não, mas ver. assim, aprenda. Tenta aí. Sabe por Tenta. quê? O mais difícil você já tem, que é o acordeon, que é caríssimo, é um instrumento caro. Então aproveita, Bi. Mas eu acho que agora ela é um pouco pequena, porque ela é uma criança. Ela é um pouco pequena. Não, mas tudo bem. É. Às vezes é de estudo, porque tem umas sanfonas que são de estudo, pra levar pra estudar em lugares boa. pequenos, porque realmente o acordeon Quanto pesa? com 80 baixos, 120 baixos, pesa muito. É. Pesa, nossa. Eita. No mínimo Tem uns 15 dimensão. quilos, no Caraca. mínimo. Nossa, tá. Não tinha No dimensão mínimo. nenhuma. Tá. Principalmente os mais tradicionais, assim, de 120 baixos, que são aqueles enormes, maior do que a criança. Normalmente uma criança vai Sim, é tocar. um filho. É uma É um coisa filho. realmente assim, muito. Tem até uma técnica pra não. Machucar as costas. Você tem que dar um jeito de não deixar o peso te machucar. Entre muitos trabalhos, esse foi uma das coisas mais difíceis que você teve que aprender? Para um trabalho específico? Acho que sim. Acho que sim. Acho que foi uma das coisas mais difíceis. Porque quando a gente pensa no instrumento, sim, ele tem sua dificuldade. Mas a construção como ator, pra mim, também foi bem delicada, bem específica. Porque o Zezé é muito específico. Assim, E fazer gente que realmente viveu é muito delicado, né? Que tá vivo ainda, né? Que ainda tá ainda vivo. tem essa coisa. A gente conheceu eles. A foto inicial foi com a dupla. A foto de divulgação do musical. Então foi muito louco, assim, ver. E ao mesmo tempo me aproximar, tentar aproximar o meu timbre do timbre dele, da voz falada e principalmente da voz cantada. E como fazer isso com saúde, realizar esse show 7 vezes por semana. Com saúde vocal, né? Encontrar a mesma sonoridade, mas com esse cuidado para não me machucar, sendo visto que é uma coisa que não é natural. É que ele falava nesse lugar aqui o tempo todo, é um outro lugar. Não é o mesmo que eu falo. Então, colocar nesse lugar e cantar também, porque ele fala de um jeito e canta de outro. Além de tudo, a voz falada dele não tem relação com a voz cantada. Então, foi um trabalho muito delicado de corpo, muito delicado o sotaque que a gente trabalhou com a Babaia, que é maravilhosa, uma grande preparadora. E ela trabalhou isso. O sotaque é muito específico, né, de Pirenópolis, ali, daquele pedacinho, porque não é nem Minas Gerais, não é nem Nordeste, não é nem. É um meio do caminho ali, que cortam as palavras, mas. Mas também não é uma coisa porta, não é exagerado. Então, foi bem delicada a construção e realmente me trouxe alegrias sem fim, porque foi o primeiro espetáculo da Time for Fun, que é a maior empresa de teatro musical do país, que só até então fazia franquias, né, espetáculos franqueados da Broadway. Haja vista que foram 10 Broadway, e aí eu caí de cara num brasileiro da Time for Fun, e só, pra mim, foi incrível, né? Nossa, levei o Prêmio Aplauso Brasil por esse espetáculo, entre outros prêmios que foram muito especiais, assim, pra mim. Muito bom. Muito bom. E falando de dificuldades, vamos então à nossa próxima curiosidade, que fala sobre isso também. Beto, você sabia que para viver a Carmen, a Renata fez ela mesma o adereço de cabeça? Uau! Não só, alguns figurinos também. Peraí, esse detalhe a gente não Polivalência. tinha. Isso Calma deu aí. pra achar? É engraçado, né? Porque, principalmente quando a gente faz pessoas que já existiram,
A Carmen é a terceira que eu faço personagem que realmente biográfica. E tem coisas que vão acontecendo que se você tiver com a sensibilidade aberta, você acaba entendendo depois. Então, a Carmen é uma produção independente, então leia-se pouco dinheiro. E aí, quando eu comecei a orçar, eu também sou figurinista, eu já estava ali fazendo figurino e tal, e eu fui orçar a cabeça, que realmente é algo caríssimo. Só o material é muito caro para ela realmente ficar bonita. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. E não tem como a Carmen não ter a cabeça. Sim. E simplesmente a minha decisão primeira foi financeira mesmo. E eu sou neta de costureira, eu tô acostumada a me virar. Enfim. E quando eu comecei a fazer a cabeça, eu falei, gente, esse é meu laboratório para Carmen. Porque a Carmen, além dela fazer os próprios figurinos, a primeira profissão dela foi chapeleira. Ela fazia chapéus. Nossa, tá. Muito legal. E ela continuou fazendo, mesmo ela já bombada em Hollywood e tal. Ela não fazia todos os figurinos, mas ela era como se fosse um... Sabe aquela coisa pra você botar a sua cabeça num lugar? Pra ela lembrar quem ela era? Então, ela tinha essa conexão que ela continuou fazendo. E eu falei, cara, não teria... E, obviamente, isso machucou bastante meu dedo, porque eu não tinha... Eu não garanto que o acabamento é o mesmo do dela, mas o chapéu tá realmente muito bonito. E eu não tinha material, eu fui me virando. E eu fui com uma amiga minha figurinista, a gente foi comprar material, e a gente ia descobrindo. O que você acha que... eu acho que é assim. Não, mas é... E eu fui descobrindo, fui fazendo... E modéstia à parte, então eu fiz 2 cabeças, né, agora. Fiz um dos figurinos inteiro também, costurei a mão. Uau. É isso. E com certeza tem um valor ainda maior por Tem. isso, né? Claro. E tem uma cena que a Carmen tem uma conexão com a cabeça e o peso pra mim é outro, porque essa cabeça fui eu que fiz Do mesmo, zero. né? Sensacional. zero. Toda a construção dela é Do sua. zero. Vou te falar que às vezes eu ficava ali dormindo, eu gosto de colocar uma série, quando eu tô costurando, eu faço ainda essas coisas, eu boto uma série que eu já conheço, tipo Friends, que eu já tô acostumada. E tinha dia que eu já tava assim, já tinha devorado uns 6 episódios, eu falava, não, gente, preciso dormir. Aí eu acordava, olhava e falava, ela tá bonitinha. E aí eu não fiz um esquema, eu ia vendo pra onde ela ia, né? Tem até coisa de Natal na cabeça, tem. Que legal. Não, essas Olha. escolhas de adereços, né, deve ser divertido. Por mais que tenha dificuldade em fazer, por mais que seja trabalhoso, mas deve ter uma coisa de divertido também, né? Tipo, de falar, essa coisinha brilhante que tá aqui, talvez Exato, fique, da só que não tem nada a ver, criatividade. mas vou levar. Exato. Somos exato. artistas, né? É. Eu acho que é muito gostoso quando a gente exerce na totalidade isso. E principalmente quando ela tem essa habilidade, né? Isso tem que ser muito valorizado. Isso às vezes as pessoas não veem. Aliás, quase sempre não Geralmente. vem. Quase Não sempre. vem. Né? Porque o que tem por trás, às vezes, de uma produção com investimento próprio, não é só o investimento financeiro. Nem só de tempo, é emocional Exato, mesmo. é um investimento emocional, porque não é só a confecção que é difícil, o olhar artístico sobre aquilo. E isso que é legal demais. Brava. Está lindíssimo. É lindo. Está lindíssimo. Eu sei. Tem uma hora, vou dar um spoiler pra vocês, que assistir. Tem uma hora que tem umas luzes que fazem a sombra na parede e aquele adereço faz a sombra que você fala assim, Carmen está ali na parede. É Você lindíssimo. fala isso, eu me emociono. É lindíssimo. Poderoso. E agora saber que cada detalhe dele é mais lindo ainda. Então, não percam. A gente vai falar mais sobre isso, mas Vamos já falar sobre joguei. serviço, Mas né? já joga no Tecão agora. Já a gente reforça pincelando, depois. já vai botando uma fruta de cada vez, entendeu? É isso. Vamos fazendo o nosso adereço de cabeça aqui. É, sobre isso. Foi isso, né? Essas foram as nossas curiosidades sobre vocês. Até que foram leves. Ai, meu Deus, eu tava Ufa, com medo do não, que ia foram sair. leves. Graças a Deus. Obrigada por ter suspense. poupado a gente, tá? Porque eu sei que você descobriu muito mais coisas. Não, viu? assim, a lista é grande. Mas a gente para por aqui. Eles vão dar um zoom nisso aí, hein? Eles vão dar um zoom nisso daí. Não deem um zoom, melhor. Obrigada. Embaça esse negócio aí. Rapidão. E agora, então, a gente vai para o nosso momento oferecido pela Encanto Corp. A Encanto Corp é o nosso patrocinador aqui do programa, que faz o nosso foyer poder acontecer. A Encanto Corp está presente em vários espetáculos agora, faz a lojinha do espetáculo. Onde a gente pode encontrar a Encanto Corp? A Encanto Corp, por enquanto, inclusive porque é o episódio passado, eles estiveram aqui, está com a lojinha de Funny Girl. Olha. Então, Ai, vão que lá, graça. vejam os itens, são incríveis. Mas vocês Tem também coisas lindas mesmo. É Tem. maravilhoso. Pior Tem que um tá bem lindo. guarda-chuva. Nossa Aquele Senhora. guarda-chuva é lindo. Ai, que Arrasaram. difícil de passar por aquela lojinha e levar tudo. Nossa Senhora.
Mas é isso, vão à lojinha. Também tem, no Funny Girl, se eu não me engano, eles também têm a lojinha virtual. Então você Uhum. consegue Massa. comprar Adquirir. os itens. Você pode pensar um pouco mais, porque na hora a gente sai atordoado do espetáculo, pode ser que você não pense direito, mas dá pra pensar depois. A Já vai lojinha namorando tá- também, vai namorando Rapidinho antes. chega em casa, É. rapidinho. Faz a compra Uhum. É online, incrível. Mas eles também estão presentes em todas as redes sociais. Vocês podem encontrar eles em Canto Corp. E Exatamente. eles estão aí para realizar e fomentar os momentos mais especiais. É Quando a isso. gente vai a Eles algum querem criar espetáculo. momentos com a gente. Exatamente. E vamos criar o nosso E eles agora. vão criar momentos aqui Ah, agora. é? Então, por favor, você pode entrar Olha, com as tá nossas chique caixinhas assim. enviadas. E hoje a gente não tem a Olha. menor ideia do que Recebido. seja. Exatamente. Até então a gente Recebido. sabia o Ai, que ai, era, ai, agora a hein? gente não sabe. Ai, menino, veio com Meu os nossos Deus. primeiros? Ai, que loucura. Tá pesado, Eita. gente. Ai, pior que que é pesado, chique. É pesado. E eu não sei o que é. Veio no plástico Vamos bolha. descobrir juntos. Gente, mas tamo chique. Olha que caixa linda. Pois é. E é tudo Ó. super personalizado. Então Olha, vocês podem Beto. escolher. É aqui que os momentos viram memória. Ai, viu nosso Pode abrir, é isso? nome. Pode? Vamos lá. A Um, gente dois, tá tão três. curioso Vamos quanto descobrir. vocês. Gente, Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. olha que capricho, hein? Parabéns, meninos. Ai, Adão. Meu deu Isso- nó. O meu também, peraí. Peraí. Vamos lá. Eu vou fazer o como meu eu faço em também, casa. Só não derruba, Ah. hein? Você acabou de ganhar Ai, um meu presente. Deus. Por favor. Peraí. Vamos descobrir o que É pra deixar a gente mais Eles ansioso, mandaram. porque eu não consigo, vocês já abriram de vocês, eu não consigo abrir o meu. Ai, já. Ai, que chique, socorro, tá bom. Peraí, gente. Então peraí que eu vou esperar Cadê vocês meu virem. Consegui. Calma, Ó, Ótimo, só consegui. não vira assim que é Ah, tá. quebra, Pode é coisa quebrar. que quebra. Sai voando. Gente, eu e a Renata, a gente tá tendo Coisa problema. que quebra. Pera aí, muita calma nessa hora. Eles não- Opa! Quer uma Na tesoura? base da força. Não, acho que meu. vai. Você acha que vai? Não acho também, não. Gente, Nossa, mas olha, Eu tô na mesma. Passado. Pera, É tá muito chegando, tá chique. chegando. Conseguiu? é muito chique. Tô chegando. Ai, É falta muito só um. chique. Calma, eu vou esperar a Deixa eu ver Renata pra aqui. gente ter... Olha, Isso. gente. A gente Gente, eu sofreu estou a junto. 1 milímetro de chegar. Personalizado. Ele travou na 1. Ah, foi. Ufa. Aí, novembro, Pronto. a gente Calma. abriu a caixa. Ah, Gente, Uau! olha, Encanto Corp hoje criou um momento Gente, aqui pode revelar já? extremamente Já tava elegante. Gente, eu sou Gente, taurina, eles tá? acertaram Olha o isso, D. Gente, a taça tem Gente. nosso nome. A taça Personalizada, personalizada, tá? tá? O A nome taça tudo. personalizada. Gente. Mandaram chocolatinhos aqui pra gente. que É, esse momento gente. chique. Benjamin, esse chocolate a mamãe não vai levar pra casa. Eu vou comer no Uber, Ai, tá? gente. Gente, lindo. Muito Gente, obrigado. muito Que obrigado, coisa Encanto linda. Corp. Olha, Que delicadeza, Olha obrigada isso, mesmo. realmente. É muito chique. E a Muito caixa é chique. linda. Ah, peraí, deixa eu ter. Tô te falando que eu Eu vou mostrando reaproveito pra tudo, câmera isso aqui errado, ó. vai pro, Aqui, ó. vai pro Carmen. É isso, A gente. caixinha de maquiagem agora vai ser Entendeu? É essa. um presente Ó. de respeito, pra celebrar, pra Uhum. brindarmos esse encontro. é Lindo, isso. lindo. É Bem isso. cafona, né? Ai, Bem vai cafona. maravilhoso. Pra Ah, brindarmos. Temos esse que brindar mesmo. A gente passou por Temos. momentos tão difíceis, Não, né? isso é Vamos verdade. A gente tem que brindar. brindar todos os dias, gente. Uhum. Aos Amém. encontros, às Encanto Corp, alegrias. muito obrigado. Realmente obrigado, vocês Encanto proporcionaram Corp. um momento agora. A gente tá até sem palavras. É, Mas eu vou ficamos- fingir que a gente não ficou sem palavras e a gente vai entrar no que a gente tinha que falar, Encanto Corp. Vamos lá. Brincadeira, mas é um momento incrível. E é sobre isso. A Encanto Corp proporciona que a gente tenha esses momentos conjunto em que a gente crie memórias e guarde elas para sempre, não só em itens, mas nas Sensacional. nossas vivências, né? Exatamente. Pensas a Encanto Corp com esses presentes vai nos proporcionar um momento que é a hora que a gente vai falar perrengues. Tem perrengues? Opa! Ah! Tem perrengues Que não nas falta produções? só perrengue. Amor. Então, por Cara, favor, a gente essa ama... caixa pra mim já é um perrengue aqui, porque se eu derrubar, acabou. Ah. Não, por favor, não vamos criar esse momento de perrengue agora. Tem dos mais básicos até os mais complicados. Tem uma história Hum. engraçada que aconteceu no Barnum. Eu era sub da Júlia, na Drus. E a Júlia, que também, isso é uma curiosidade, o primeiro espetáculo da vida dela, ela era minha sub. Então, como a vida Olha na só. arte, a vida, ela No Gypsy, gira né? no Gypsy. E aí, eu era sub da Júlia. Um dia, a mãe dela, ela assistia muitos espetáculos. Ela continua assistindo bastante. É. E a gente, no Rio, ela assistia todos os espetáculos. Tinha 2 um dia, ela assistia 2. No primeiro, a Júlia caiu do trapézio. E aí, bem no número final, no primeiro espetáculo, ficou todo mundo Caramba. aware, assim. Ela levantou, a gente viu que foi o susto. Uhum. E a mãe dela viu, ficou preocupada, mas ela entrou para agradecer, tudo certo. No próximo espetáculo, a minha primeira cena, que eu tinha uma personagem pequena que eu fazia, o meu figurino arrebentou.
E naquilo que o figurino arrebentou, eu tinha que entrar numa troca rapidíssima. Eu disse pra minha sub da cena, Aninha Araújo, e falei, amiga, faz a cena sozinha, não dá pra eu entrar com o figurino rasgado. Niki, que ela entrou sozinha, a mãe da Júlia entrou em pânico, falou, minha filha morreu. Minha filha morreu e, tadinha, só tinha rasgado um figurino. Mas eu me coloco no lugar dela, eu como mãe, e eu ia também viajar, assim. Então, um perrenguezinho, assim, que a gente passou. E a Júlia, obviamente, estava bem, graças a Deus. Sim. Porque o bar não era um espetáculo que a gente tá com atenção, assim, sempre no máximo. Qualquer coisa podia acontecer no espetáculo de circo, mas não aconteceu. Nossa, gente, são muitos perrengues. Nossa. A gente... Essa daí, que pânico, né? Foi pânico. A gente também ficou em pânico no Mudança de Hábito, Sister Act. São várias histórias. O Mudança de Hábito, gente, é assim... Primeiro que é um espetáculo divertidíssimo. Foi um prazer imenso ter feito. Um elenco especial demais. E muito divertido, né, gente? Então a gente se divertia demais. Então o que acontece? Tinha um núcleo, que era o núcleo dos bandidos, né? Dos capangas. Que no caso éramos César Mello, fazia o Curtis. E eu, Max Grácio, o Thiago Barbosa, a gente fazia os 3 capangas. Enfim, um latino que só falava espanhol, que é o meu caso, o Pablo. O Thiago do Iron? O Ti. Ah, bonitinho. Thiaguinho. Adoro ele. E aí ele fazia o TJ e o Max fazia o Joey. E é hilário, né? Os 3 são hilários junto, obviamente, do Curtis, mas quando os 3 estavam sozinhos era uma insanidade, uma diversão pura. E aí, num determinado momento, a gente tinha uma cena, enfim, que era pré o nosso número dos 3, onde a gente capturava um taxista e perguntava onde estava a Dolores. No caso, a Karen Hills, que fazia, maravilhosa também, amiga querida. E aí, num determinado momento, o Curtis entrava e dava prosseguimento na cena. Só que nesse dia, o César perdeu a entrada. Isso acontece? Acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. E aí, eu acho que foi uma questão de assim, segundos. Não foi uma coisa, abandonou e foi embora, não. Mas era uma cena muito delicada, onde ele conduzia e os 3 ficavam quase complementando a tortura lá com o taxista, que fazia era o Esdras. E aí, o que acontece? Eu só podia falar espanhol. Pânico pra improvisar. Tudo bem que eu sei falar um pouco, mas assim, não a ponto de improvisar uma cena algo inteira do nada, no no susto, né? Uhum. A gente é treinado pra improvisar em português, pô, né? Não me venha. E aí, o Max era um sujeito caladão, o personagem, e o TJ não falava nada com nada. Era literalmente os 3 patetas, assim. E o Curtis era o centro, né? O Curtis era tipo o Dedé da turma, entendeu? Então, eram os trapalhões e o Dedé ali segurando pra não virar bagunça. E aí, o que acontece? A gente começou a improvisar como se não houvesse um amanhã. Falando coisa, nada com nada. E o Max começou a torturar o taxista e eu com o Thiago vontade de rir loucamente, porque, meu Deus, o que vai ser isso? E aí o César entrou, então! No meio da cena, assim, tipo, e conduzimos, e fizemos, e deu tudo certo. Mas o perrengue que foi, assim, porque a gente sabe que 20 segundos é uma eternidade no teatro. Nossa, né? quando você tá em cena 20 segundos, é a peça inteira. Exato, mas a gente, obviamente, todo mundo experiente já, Sim. macaco velho, a gente se virou do jeito que deu, mas assim, aquele susto que você não imagina que vai acontecer, né? Entre outros, né, gente? Agora eu duvido que você já tenha caído de cara no palco. Não. Mas já caí de bunda. Meu Deus. Amores, quem assistiu Avenida Q? Avenida Q, a gente estreou no Rio de Janeiro. E tinha um momento que a gente não dava nada. Era uma brincadeirinha, que era uma música que a gente tinha que pedir dinheiro na plateia. Ajude os outros, que vai voltar pra você. Maravilhosa essa Enfim. peça. Uma marca que a gente ia pra plateia. Só que no Rio de Janeiro a gente percebeu que naquele momento as pessoas, por algum motivo, davam dinheiro de verdade. E aquilo virou uma tradição para quem assistiu a Avenida Q, levar dinheiro, levar presente. E a gente começou a levar aquele momento muito a sério. Eu era tesoureira, então a gente tinha um cofrinho, isso é real. A festa do elenco do Rio de Janeiro e de São Paulo a gente pagou com o dinheiro do cofrinho. E não foi uma festinha, não, foi um festão.
Olha lá. Estamos em Olha. São Paulo, no Procópio Ferreira. Imagina hoje em época de Pix. Eu lembro em números, meu amor. Eu lembro em números quando a gente ganhou. Isso faz muito tempo. Na de São Paulo foi R$2.300. Isso há muito tempo, era muito dinheiro. A gente não gastava um centavo. E aí foi pra todo mundo mesmo da técnica. Foi Legal. maravilhoso. Nossa, Em muito São Paulo, legal. a gente no Procópio Ferreira. E aí virou a cena. E aí um dia Deus me castigou. Porque eu manipulava um boneco. Então aqui, né? E a outra mãozinha eu segurava o chapéu. E cantando e dançando e na plateia, instigando dinheiro. Um cara sacou R$50. E isso, R$50, meu, era uma nota novíssima na época. Aham. Quando ele estava colocando, a esposa dele falou, não, é muito. E eu, com a boca do boneco, imagina isso, porque a mão tá segurando o chapéu, não podia largar o chapéu. E essa aqui eu tava na boca. Eu, Renata, falei, não é não. E eu puxei com a boca do boneco, joguei no chapéu. Quando eu olhei pro palco, já tava todo mundo no palco dançando. Eu já tinha que estar no palco, meu amor. Uhum. E aí eu voltei correndo. A briga dos E 50 que eu reais. voltei correndo, eu pisei em falso. Ó, pra cá aqui, ó. Eu caí, caiu até a almofada. Eu voei, eu lembro em câmera lenta. O elenco inteiro olhando pra mim. Parecia desenho animado, porque eu tava com boneco, né? Uhum. O dinheiro voou no palco, voou moeda, voou bombom, Meu devassa que a gente Deus. ganhava. E eu caí de cara no chão com o boneco, né? E aquilo, só que, gente, foi uma das comédias mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida, assim, o lugar comediante Tudo da a ver. Renata ali. O que eu fiz? Toda vez que eu voltava com aquele boneco pro palco, eu voltava mancando. E aí arrancamos gargalhadas e aplausos em cena aberta. E é isso, né? Quando você faz do limão uma limonada. Que eu acho que esse é o segredo do teatro. Tem uma galera bem novinha comigo lá no Carmen. E outro dia eu tive essa conversa com uma das meninas da técnica que teve um erro. Ela tentou consertar o erro, virou uma bola de neve. Eu falei assim, amor, o segredo do teatro é: errou, não desfaça. Assume Errou, o erro. assume. A plateia tá com você. Então é isso, gente. Eu caí, eu dei risada, Uhum. levantei, rasgou a calça. E é isso, eu entrei mancando. Isso, tipo, marcou muito, assim, na Avenida Q. A gente ganhou bastante dinheiro da plateia, Bom e porque a gente velho. merecia. Se errar é pra errar com convicção. Exato, Se errou, cair, erra cai bonito. bonito, sabe? Cara, Assume. com a queda. boneco. É, ainda faz Leva a queda. perdi um dente, tira a onda, entendeu? Isa, você tem perrengue? É que o nosso perrengue talvez não desse pra eu sustentar. Não dava pra sustentar. Não É. dava, porque doía. Eita. A gente tem sobre perrengue, a gente ia contar, a gente tem um junto. Adoro. Numa Não, produção, falou a de gente dor, tava já, fazendo. a mãe já ficou preocupada. Não dava, não tinha o que fazer. Eu Ali não conseguia realmente fazer era muita coisa. era um perrengue, não tinha o que fazer com aquilo. Uma peça. A gente tava fazendo a produção Aham. de um bonde chamado Desejo. Uhum. Só que era um bonde chamado Desejo sem falas. Ele era só de coreografia, ele era só de Ok. dança. Ok. Eu estava só na produção. Aham. Isa só na produção. Porque com a minha roupinha de né? produtora, eu tava só na produção. Segura, Uhum. segura. E eu tava de ator, Uhum. fazendo Stanley. Uhum. Papel sério, uma peça pesada, todo mundo denso. A cena final da peça. Não, vamos contextualizar onde é que era, né? Ah, você quer dar esse? É. Vamos lá então. Não era num palco italiano, a gente não tava num teatro. A gente queria fazer uma coisa diferentona. Sim. Falar, vamos mudar, vamos fazer uma coisa nova. na moda, isso aí. É. Ousar, né? A gente tá produzindo, a gente pode fazer o que a gente quiser. Claro, Fazer é. pelado. Aí a Ah, gente foi fazer num bar. Gostei da ideia. Então era uma Aham. peça só de coreografia, sem fala, só Num com bar. música, num bar. No chão de um bar. A gente Uhum. pôs Com as as mesas mesas em em volta. volta, Fizeram uma E aí, areninha. passa o meio. Cênico. com o Exatamente. cenário todo feito em cano de PVC, era quase uma planta baixa da Uhum, casa, né? Aham. Coisa- Não, super legal. É Legal. super legal. E aí, o final da peça é muito forte. Assim, a peça ela vai chegando num Dramático, lugar que, né, não tem pra onde ir. E tem uma cena muito agressiva na peça que tinha uma marca, assim, antes de rolar uma cena muito agressiva, blackout. Uhum. A luz apaga. Só que era num bar, não tem mesa de luz. Uhum. A Isabel tinha que tirar a luz da tomada. Uhum. Tomou um ia, choque. Eu ia O papar. quê? O choque? O choque é pouco. Meu Deus do céu. Eu ia aqui na paredinha, né? Que eu ia me esgueirando na parede, as pessoas ali assistiam e me esgueirando. Era o bar da 9 de julho que ele gravou. Provavelmente. Olha, viu? devia o ser. bar do Black Mirror. Eu ia me esgueirando e botava só minha mão aqui Essa e a luz da tomada aqui Netflix. na parede. Ai, meu Deus. E aí ele ia e eu tinha que puxar. Na hora que eu coloquei a primeira vez, Uhum. eu coloquei o dedo.
E fez assim, e eu não conseguia. Aí eu não sabia se eu tirava a mão, se eu continuava. E eu tinha que puxar, e ele assim pra minha cara, tipo, Isabel. E a cena sem mais pra onde ir, porque aquilo foi ficando agressiva. A cena Jesus agressiva, amado. agressiva, E eu agressiva. assim, aí eu catei, enfiei a mão e tirei. Só que depois eu tinha que reacender. E eu tinha que ligar de novo. E aí, pra ligar de novo? Que aquilo ficou no escuro. E eu não conseguia achar mais a tomada, porque aí eu tava controlada e ficava Não, Lógico, aí você eu vai lembro ser chama- chateada, Isso lógico. se chama tortura, né? Você Pois é. torturou a garota. Pois é, todo mundo. 4 sessões no domingo. Eu tô com você. Caramba. Eu tô É. com você. Foram 4 sessões no final de semana e eu saí com a Eu ia mão falar assim, tostada. eu ia fazer assim, Caramba. gente, lá de fora, eu ia falar, este momento era um blackout, mas eu tomei um choquinho aqui, Seria ó. maravilhoso virar Vamos uma todo coisa mundo meio imaginar. Chaves, né? Ela fica assim, aí ele vai ajudar e fica Todo o bar mundo, o elenco inteiro. Aí tá o bar inteiro assim, ó. Não, e o melhor é que foi na primeira vez que eu tomei o choque, demorou e ele assim pra mim, né? E aí tal. Aí E ele fomos- ainda dando bronca. Não, eu olhando o que Porque era, em ele tava de cena, lado. Ele não era tinha de frente entendido aqui. o que tava Eu acontecendo. conseguia meu ver Deus. depois das mesas, assim. Então eu via ela ali na tomada. Eu aqui, ó. E nada. Vamos, né? Vai, E a aí, diretora era lá isso? aqui do meu lado. A diretora aqui. Acabou, né? Botei de volta na tomada, fingi que nada. Nossa, Entramos cara. no camarim, a diretora assim, porra, Isabel. Pô, olha, você vai acabar com a cena. Eu, assim, Eu quase morri, Rani. É igual a frase da Carmen, eu quase morri, Rani. Esse é o nosso Caramba. perrengue, Esse foi um né? bom Eu acabei perrengue. com a cena do Esse Pedro é e um acabei bom com a perrengue. minha. Bom para você, no caso. Pra mim, eu fiquei só com a parte divertida. É. Só pra rir. Depois você do só riu. perrengue, parte divertida. Ela contando Caramba. a história e a gente assim, ainda tem mais 3 sessões? Brida, eu achei Vai lá, fita isolante. Eu passava fita Lógico. isolante em volta da tomada. Eu ia. Aí teve uma sessão que eu fui com paninho de prato. Com paninho, Borracha. Pelo menos o choque é menor. Nessas Uhum. horas, uma borrachinha, né? Um negócio. E era uma peça uma cheia de coisa luva. pra dar problema, né? Amor, uma eu ia peça de coisa arrancar pra a sola problema. do meu sapato. Boa, ia arrancar a sola do meu sapato de Uhum. borracha. Fazer aqui, ó. Uhum. Uma- Também, mas era tudo pra Uma dar Havaiana perrengue. qualquer. É Ó, uma ó, Havaiana. mexão. É, uma Havaiana, já temos resolvia. espetáculos maravilhosos brasileiros pra vocês apoiarem. É isso aí. Ah, mas a gente fazia cada coisa. A gente tinha gelo seco, né? Que a gente não tinha uma máquina de gelo seco, porque ter uma máquina de gelo seco numa produção é muito caro. Sim. Sim. Então você tinha que Então- todo dia comprar gelo seco. A gente marcou com a loja e eu passava lá, pegava o gelo seco, trazia no isopor, punha a luvinha pra catar o gelo seco e queimar a mão. Você sabe que eu tenho uma Botava. história de gelo seco que mostra a Renata produtora já criança, né? Na minha fase, a gente fazia muito trabalho na escola que tudo tinha gelo seco. Tudo era um vulcão com gelo seco. A graça era A essa. gente ganhava muita nota. Uhum. A questão é que na época não se conseguia comprar gelo seco e as pessoas desistiram. Aí eu lembro que eu pensei, peraí, se esse ano não vai ter ninguém com gelo seco, eu vou ter gelo seco. E minha mãe, Renata, como é que você vai conseguir? Eu tinha 8 anos. Eu falei, eu vou conseguir. Listas amarelas. Eu liguei de loja em loja que só vendia para pessoas que trabalhavam com isso. Uhum. Agora imagina uma criança de 8 anos insistente, ligando todos os Com dias, até que um fornecedores. deles, um fornecedor falou assim, você, por favor, peça para sua mãe te trazer aqui. A minha mãe foi morrendo de vergonha. Ele falou, olha, a sua filha insistiu tanto que eu fiquei com um misto de admiração e dó. E ele nem vendeu, ele deu o negócio. Eu falei, gente, é a cabeça de produtora já. Porque Super. a produção é isso, né? Uhum. A gente insiste, até que a pessoa vira e fala assim, eu não sei se eu tô. Enfim, não, dó não, a gente não trabalha mais com isso. A gente trabalha, enfim. Mas ali já a criança taurina, É, há Com uma gelo admiração. seco. Pô, a pessoa tá realmente dedicada e querendo. Super. realmente. E aí ele deu o gelo seco pra ela. Deus faz isso com a gente. É. Eu tô vendo, meu filho. É. Vai. Eu vou te abençoar. E finalizamos Muito nossos bom. perrengues Não, assim, temos né? perrengues bons, gosto. E história de gelo seco, eu adoro produção que tem gelo seco. Eu adoro a criança do gelo seco, eu adoro. Bem, então, enquanto esperamos a nossa champanhe da Encanto Corp gelar, vamos para o nosso primeiro sinal. Muito obrigado. E agora é hora do nosso game. O nosso game que se chama Ai, como eu sou um artista plural. Como eu sou um artista plural, como eu sei de tantas áreas do mundo artístico. Eu gosto da interjeição. Ai. Ai. Isa, por favor, explique quais são as regras do nosso jogo. O nosso jogo consiste em perguntas de múltipla escolha. Uhum. Talvez sobre a carreira de vocês, talvez sobre a nossa vida, que vocês não têm a menor possibilidade de Exato. saber, mas faz parte desse É. jogo. Você que pensa que você é o único stalker. E é isso. As outras perguntas valem 10 e tem a pergunta foyer, que vale 20, que é sobre a nossa vida. E Tem que uma ninguém obrigação tem de saber. obrigação. Beleza. É, bom e velho Mas chute. ela vale mais. É, Beleza. mas vale mais. Pra quem é competitivo, ela vale mais. Exatamente. Nós vamos trabalhar aqui com 3 perguntas para cada um de vocês. Uhum. E aí, para desempate, vocês podem ou não escolher a pergunta do foyer. A Ah, gente deixa aí. Ah, entendi. Elas desempatam, com certeza. Beleza. Vamos lá.
Quem quer começar o nosso jogo, então? Damas primeiro. Ah, eu ia no Para o Ímpar. Obrigada. Então vamos lá, Renata. Vamos Qual, lá. qual das nossas categorias você escolhe? Cinema. No filme Mudança de Hábito, Whoopi Goldberg ficou marcada ao viver a personagem Dolores Van Cartier. Mas ela não era a primeira opção para viver essa personagem. Quem era a primeira opção? Seria a Bette Midler? Seria a Meg Smith? Seria a Queen Latifah ou a Diane Keaton? Quem foi a primeira opção? Dizem que o personagem Quem foi será? escrito para essa pessoa. Olha, eu vou chutar pela personalidade da personagem. Eu fico entre duas. Mas eu vou chutar Bette Midler. Certeza? Hum. Resposta certeza. final? Final. Beto, Tá você certo. sabe essa? Pior que... Ih, já até te entregue, mas tá Faço a certo. mínima ideia. Você não sabia? A pessoa fez, não faço a mínima ideia. Está certíssimo. É, Aí. Reza a lenda de que, que foi a- escrito para... para Bette Midler. Reza É, a porque lenda. eu fui no lugar da comédia, dali Uhum. eu falei, cara, a Beth faria. Beth faria. A Beth Faria. Reginaldo também. Ai, como a gente é engraçada. Ai, que loucura. Mas muito bom. Então temos já 10 pontos Temos para a 10 Renata. pontos. E agora é sua vez, Beto. O É que minha você vez? escolhe? Vou em TV. Então, TV. A novela Boogie Oogie foi ao ar em 2014. Eu que era fiz. toda ambientada nos anos Friamente 70. calculado. Foi sem querer, né? É, Boogie não, Woogie, é imaginei. sem querer. É tudo sem querer nesse programa. E para isso, uma cidade cenográfica foi erguida para comportar lojas, que hoje já não fazem mais parte da paisagem. Mas quantos metros tinha essa estrutura? Seriam 4 mil metros quadrados? Seriam 5 mil metros quadrados? 6 mil metros Jesus. quadrados? Ou 7 mil metros quadrados? Não posso te dar dica. Eu não sei. É igual eu que não sabia de mudança de hábito, gente. A gente não sabe. Adoramos que vocês escolheram e foi o Um do oposto. outro. Adorei já. A gente vai fora do comum, é fora do... E aí, eu vou Beto? chutar Hum. 6 mil metros quadrados. Eu também Resposta chutaria final. isso, viu? 6 mil metros quadrados. Está certo. Foram 6 Gente, mil eu metros sempre quadrados. soube. Eu brinquei que era chute, entendeu? Aham. Eu brinquei. Sempre Tudo soube. Ou planejado. seja, Renata, como é que era essa cidade cenográfica? Era linda. Inclusive, isso, assim, o lance de fazer novela, o mais mágico é cidade cenográfica e a produção de arte. Porque você entra num cenário que tem detalhes da sua personagem, inclusive com cartas que não vão ser mostradas, não vão aparecer. Tem a carta com o nome da sua personagem e o endereço. muito bacana. Isso é muito mágico. Isso é muito mágico da TV. Cidade cenográfica e a produção de arte é uma loucura. Não, e imagino, principalmente Boogie Oogie, que era uma De novela de época, não sendo gravada na Uhum. época, devia ser uma loucura isso, de figurino, o cenário. Eu tenho uma curiosidade sobre essa novela, que eu sempre pego uma lembrança de alguma coisa. O dinheiro que a gente usava eram cocos. Eram 10 mil cocos. Que Era a cara do legal. Francisco Coco estampada. E eu guardei essa nota com tanto carinho. E um dia um guardador de carro no Rio de Janeiro, eu abri a carteira para dar o dinheiro para ele. Ele tirou da minha carteira e rasgou. E falou, para você não ser presa. Eu falei, moço, Oxi. era tipo uma... ele achou que era um dinheiro falso. Eu falei, gente, eu fiquei tão Ah. brava. Gente, Ele rasgou meus 10 mil sacanagem. cocos. Agora, uma curiosidade incrível, né? Anos 70 também. O Mudança de Hábito também se passava nos anos 70. O Uhum. espetáculo. Uhum. O espetáculo. Legal, né? Ambos É. nos anos 70. Aqui Curiosidade é tudo aleatória. interligado, aqui As é isso. calças Tudo boca friamente de cima. calculado. Calças boca de cima. Então vamos à nossa próxima, Beto, sua vez. Ah, eu de novo? Não, eu. Ah, não, é Ah, verdade. tá, Ai, vá. meu Deus, Ó, a Ela pessoa já bebeu competitiva, champanhe. não. É, foi Não, a Ela champanhe já que ele champanhe. bebeu escolheu. a champanhe. Eu Foi- falo foi a pra ela parar champanhe. de beber, ela não me ouve, tá? Eu vou Vamos lá, Renata. de streaming. Cadê Então, streaming? Aí, ó, no seu cotovelo aí, ó. Aqui. Aí. Chutante tá bom. O episódio Striking Vipers de Black Mirror, Ó, que abre a quinta temporada, teve algumas cenas gravadas em São Paulo, Já mas em cantei a quais resposta. localidades? Seria na Avenida Paulista, na Avenida 9 de Julho e no Largo da Batata? uhum. Seria na Avenida São João, na Avenida Paulista e no Largo da Batata? Seria na Avenida Paulista, 9 de Julho e Viaduto Santa Efigênia? Ou seria 9 de Julho, Avenida São João e Alameda Jaú? Vamos lá. Pelas dicas que eu presto atenção no meu coleguinha, eu sou uma pessoa que presta atenção nas pessoas, eu Uhum. lembro da Avenida Paulista e da 9 de Julho. Então eu fico entre A e C. Aí eu penso na cabeça do gringo. Eu acho que o gringo vai gostar mais do Viaduto Santa Efigênia do que do Largo da Batata. Eu chuto C. Será que é isso que a Você Netflix gravou em algum pensou? desses? Gravei em 2 desses. Chutei. Chutou e tá certo. É isso mesmo. Exatamente. Tem Olha. até uma cena do protagonista, né, Beto? Que ele está Uhum. debruçado. O bem Aham. fala, mamãe, você é muito... Muito bom.
Mas Vamos- eu nunca chutaria assim, tá? Eu nunca ia pensar nessa estratégia. E a gente tá Não, falando isso foi todo não trabalha do outro. Eu tô É, arrumando isso, gente. Vamos Dá ver até se medo, dá continua. até medo de clicar agora nas coisas. Vou em teatro musical, vai. sabia. Tamo aqui Teatro já, musical. Agora- Viu? Eu só li o Olha West Side Story, eu só li isso. É, O resto eu não li. Tá outro super então. pequenininho. Mas olha o resto. West Side Story, ou Amor, Sublime Amor, Uhum. apesar de ter ficado mundialmente conhecido pelo filme, é um espetáculo musical que ficou em cartaz na Broadway antes de ir ao cinema. Mas em que ano ele chegou aos palcos? Foi em 55? 56? 57 ou em 58? Se eu não me engano, Eu gosto que não deixa, não é uma coisa. É tudo aqui, ó. entendeu? Entendeu? Já deu um nozinho na cabeça aqui, confesso. Eu lembro que o filme é de 63. Então, o musical, se eu não me engano, é de 57. Espero que eu esteja certo, porque vai ser um mico se eu errar Não, essa. mas foi uma boa linha de né? raciocínio. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que E é está ímpar. certo, é. Yes! É 57. Essa, se eu errar, você vai ficar muito triste. Ó. E é uma E- loucura, porque o musical não fez tanto sucesso assim na Broadway, né? Exato. O musical, claro que ele foi um divisor de águas, né, lá na Broadway. Dizem que é Tecnicamente antes falando, e né? depois na história do teatro musical americano, mas foi um grande desafio, porque eles juntaram coisas que nunca tinham se conversado tão bem. Uma excelência da dança, com uma excelência no canto, uma excelência enquanto atores, porque é uma história, né? É uma Dramática e tragédia, profunda, né? não tem como você entregar mais ou menos, em nenhum sentido. E os criativos, que foram, né? Leonard Bernstein, Jerome Robbins, que inclusive tem uma relação com Gypsy incrível também. E Will Sondheim, que era letrista, primeira letra de Stephen Sondheim na história da Broadway, né? Eles tinham vários atritos, né? Tinham atritos mesmo de criadores. Então, o Bernstein tem uma história maravilhosa, que até que o Charles Miller contou pra gente durante o processo de ensaios, que também o Charles Miller é também Isso um que eu ia cara... falar, a parte mais gostosa de fazer musical com o Charles e com o Cláudio, esse processo, o Charles, assim, ele entrega muita informação. A gente já começa o processo com muito embasamento, né? É muito mágico. especial o workshop, né? O famoso workshop do Famoso Charles. workshop. Porque ele faz um grande compilado da história do espetáculo, as referências de quem criou. Históricas também do que tá acontecendo à época. E isso é muito bacana, né? Porque agrega muito. E ele disse que os criativos realmente se engalfinhavam. Então, o Bernstein chegou uma hora que ele falou assim, olha só, você quer botar todo mundo dançando? Falou pro coreógrafo enfim, da obra. Tá bom, você quer botar todo mundo dançando? Eu quero 2 que cantem pra caramba na peça, ok? Aí eles combinaram. Então, Tony e Maria dançam menos, se você parar pra perceber, né, dentro do espetáculo. Eles não são os grandes bailarinos, mas eles têm que cantar partituras Dificílimo. quase impossíveis, né? Quando você olha a dificuldade dentro do registro que a gente chama de legit, né? Que é um híbrido ali entre o lírico e o popular, né? E o belting, enfim. Realmente é muito desafiador. Assim como os plots dos bailarinos, dos personagens que dançam pra caramba, é dificílimo. São dificílimos. Anitta, Riff, Bernardo, né? São personagens muito difíceis, mas que são mais focados na dança, na interpretação, cantam menos coisas, mas a triple threat mesmo que falam, que faz tudo pra caramba, é a Anitta, né? Então, não à toa que ela ganhou o Oscar, né? No ano da estreia do fantástico. filme. É muito gostoso saber esses bastidores. Uhum. Muito legal. Adoro, isso é muito legal. Agora tem uma coisa dessa última versão do West Side Story que é muito incrível, que aquele início, eles te colocam historicamente no primeiro take. Sim. É incrível. Você entende realmente a gentrificação, o que está acontecendo, o que está causando aquele rebuliço entre os jovens, que às vezes ficou meio en passant, assim. No espetáculo, não é que não tá lá, mas você tem que prestar muita atenção. E se era você mais não estudar recente antes. naquela época, né? Então, É. tava mais Hoje a gente já vê de... As notícias estavam em voga ainda. Assim, era uma coisa muito Tava acontecendo, próxima, né? coisa de 10 anos de diferença de quando É. aconteceu pra quando o espetáculo foi ao palco. Então, pra gente, parecia distante. E o filme, aliás, West Side Story sempre foi um sonho, acho que é um sonho de todo artista de teatro musical fazer. E eu, desde que eu comecei a estudar canto, eu me preparava para fazer o Tony. Eu amava o repertório. Um grande amigo meu fez o Tony na primeira versão, que é o Fred Silveira, amigo nosso, inclusive. Meu ex-marido. E a gente, inclusive, se conheceu basicamente por conta do Fred também.
E aí, o Fred, eu lembro que eu falava, nossa, esse papel é incrível. O Tony, em West Side Story, é realmente algo a se buscar, né? Então, mas eu imaginei que não fosse vir tão cedo. Eu falei, imagina, mas eu quero estudar porque eu gosto. Então, quando vieram as audições, eu já estava há 10 anos estudando essa partitura. O famoso si bemol, o tão difícil si bemol, que todos falam, né? Então, é uma coisa que estava ali no meu sonho, eu fui jogando para o universo aos poucos, e quando aconteceu, foi no momento que eu menos esperava. E foi muito especial. E quando a gente estava para estrear, há uma semana da estreia no Teatro São Pedro, o clássico Teatro São Pedro, com tudo fluindo e maravilhoso, um elenco especial, a pandemia entrou. Então foi muito frustrante pra gente ficar 2 anos nesse compasso de espera, mas ao mesmo tempo eu mergulhei tanto na obra que eu já conhecia, mas eu li tanta coisa, fui atrás de todas essas histórias. Aí você vê que nada é à toa, né? Exato, e o filme mesmo, olha que legal, a gente ia estrear e o filme ia estrear depois. No caso foi o inverso, o filme estreou meses antes e a gente estreou o espetáculo depois. Então foi muito especial estar vivendo um processo de West Side Story no remake do Spielberg. Então foi muito incrível assim, ter tido esse tempo para estudar muito mais. Eu li a biografia do Bernstein, eu li um livro incrível que é 100 anos, 1000 anos dos judeus na Polônia, porque eu fui pesquisar a família do Bernstein, que tinha vindo da Polônia também, em busca de melhores oportunidades nos Estados Unidos, antes da guerra, graças a Deus, né? Então eles não passaram por todo o perrengue, mas havia também a coisa enfim, deles terem vindo buscar algo melhor, e isso se refletiu muito na obra, né? Porque antes o conflito de West Side Story era entre judeus e cristãos, se eu não me engano. Cristãos, eu digo, né? Católicos e tudo mais, e depois que mudaram para latinos e americanos entre aspas, porque também são descendentes de outros povos. Então, isso para mim acabou sendo como eu posso dizer, um bálsamo também, em meio à pandemia, porque era quase um norte para voltar. Quando eu me via com desesperança, falava, caraca, não aguento mais isso, o que vai ser da nossa vida? Eu falava, não, tem West Side Story. Eu tinha um lugar para voltar. Então, por que é tão importante? Por que eu me emocionei todos os dias das inúmeras sessões que a gente fez? A gente fez de terça a domingo. Porque aquilo literalmente me fez seguir. Então, ter vivido isso é muito especial, né? Ao lado de todos que estavam lá. Então, enfim, momento emoção. Botaram a musiquinha pim, blá, 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 blá. O editor colocou, com certeza. Ótimo, muito bom. E aí, agora o jogo tá empatado. Assim, eu vou jogar. Jogue. Primeiro, assim, antes da gente ir pra uma pergunta maravilhosa que a gente sabe que existe e a gente sempre joga, Beto acabou de jogar uma pergunta que, por acaso, era de um espetáculo que ele esteve. Renata, se eu fosse você, eu escolhia a música. Olha, eu tava pensando em escolher música. Olha só, então, E eu escolhi música. Carmen Miranda foi considerada pela revista Rolling Stone Brasil a 15ª maior cantora da música brasileira. Mas quantas canções ela gravou? Olha só. Seriam cerca de 250? De Cerca 300? de 250. 250? Já sim? Pedro, precisamos de você. Nossa, pera, eu tava até tomando um café, achei que ia ler tudo, pensar. Aí só falta tá errada, né? Convicta Peraí, ela. mas cerca de 250 músicas? Resposta final? Certeza? Errado, não era. Ele Era ainda deu B, a era dica. 300. Eu só 50 a mais. Mas foi não, tava ali. perto. Olha, porque no meu estudo, mas é pro 200. É. O número Bomba, certo. Bomba. Olha as fontes, hein? Não. E agora? Não, Eu vou não, jogar- porque aí que tá. Ah. Cerca de 250, cerca de 300, então provavelmente Tá tipo tudo perto. 280 eu acho e que pouco. às vezes era exatamente no meio. É Eu exatamente no acho que é meio. 275. Aí vocês ficaram Aí na ficou- dúvida. Aí vai pra arredonda É. pra mais. É. Então, Acho que- eu considero empate técnico. Um Não, eu meio aceito, certo. perdi, tá tudo certo. Vamos aceitar. Vamos Não, aceitar. tem sempre uma questão de desempate. Mas, falando de Carmen... Ele tem que errar agora. Não. Eu vou errar a próxima. Internaliza Eu vou isso. errar. Cavaleiro. Eu vou errar a próxima. Vou falar alternativa E. É. Boa. NDA. Sou eu de novo? É isso?
que não É foi isso. ainda? Não vai no que ela manda você ir, porque ela não dá Nós sorte. temos, Então, o que não foi? Vamos lá. nós temos Eu acho que notícia, show. show Mas e eles se literatura. repetem ou não? Tem que escolher um outro tema. É, tem que Outra escolher categoria. Ah, E não temos tem o uma foyer. segunda pergunta. Não Peguei tem você. uma Foi, segunda. show não foi. Não foi notícia, não foi foyer, não foi Eu literatura. acho que eu vou de Não foi literatura. Então, de literatura. Peter Pan, apesar de muito conhecido no cinema, é um personagem de um livro de romance de 1911. Uhum. Para chegar às grandes telas, o menino recebeu uma roupa toda verde. Mas qual era a cor que ele usava nos livros? Seria marrom, azul, laranja ou vermelho? Ah, marrom. Credo, gente. Eu não tô conseguindo com eles, não. Que isso? É bom porque como eu quero errar, eu chutei qualquer coisa. Pior que eu acho que era marrom. Mas você chutou pra errar? É, eu fui no feeling, do que Ah. eu lembro. Mas tá certo. É, isso que eu Ah, falei, eu lembro, ganhou. ganhou. Aquele Ganhou. competitivo. Ah, eu chutei Ah, errado. poxa. E Fogo, Renata, fogo. você teve em Acho que Peter era Pan, marrom. não teve, Renata? Sim, eu fiz o Peter Pan. Tem uma curiosidade do Peter Pan muito linda. Todos os espetáculos do Uhum. Peter Pan no mundo, a primeira sessão tem uma... É pedido do autor. A primeira sessão, ela tem que ser sempre para crianças de orfanato. Tem que ter desde... Inclusive, tem aquele filme com Legal. o Johnny Depp, que ele faz o autor e Neverland, você... né? Finding Neverland. Uhum. E mostra isso. E todas as montagens do Peter Pan têm isso até Que hoje. Que lindo, Olha que lindo nossa. isso. Sensacional. Muito bonito. E ele tinha Lindo. roupa marrom. Marrom. Eu era fui Tava na marrom moda, mesmo. tava na Falei, moda na gente, época. Azul, impossível, né? A gente vai por eliminação. Eu Tudo sei que bem. eu tô azul é muito perdendo, mas eu distante. tô curiosa com o foyer. Ah, vamos? Vamos! Ah, então Pode pode cortar? foyer aí, É, vamos a gente lá. não tem regra. Pode não, pular? Ah, mas... Não, adorei. Não, vai. Eu também tô curiosa, que eu fiquei, caramba. Pode? Então tá. Ah, não. A gente vai. Ao longo. De muitas conversas e vinhos, madrugada adentro. Não, a gente tem que ler. Ah, então vou deixar pra vocês. Ah, então vamos lá. A gente vai descansar um pouco, a gente nunca gente. fez isso. Querem conduzir? Fica à Ao vontade. longo, ao longo de muitas conversas e vinhos madrugada adentro, Pedro e Isabel chegaram a uma conclusa. Existe uma diva que merecia um musical sobre sua vida. Ela é Peraí, vamos pensar juntos. A. Dercy Gonçalves. B. Gretchen. C. Araci Balabanian. D. Fernanda Montenegro. Porra, todas Qual merecem. será? É. Isso é o que vocês... Todas. É, não, opinam. é 100% sobre a nossa Peraí, opinião, ó, tá? Peraí, vamos pensar. Não é nossa Vamos opinião. pensar nas dicas que estão na pergunta. Conversas e vinhos madrugada dentro. Aham. Então, uma conversa embriagada. É bem humorado. Rola um... É, bem podemos humorado. por aí, podemos por aí. Amamos Araci, né? Aliás, que perda que tivemos Sim. recentemente. É. Ahn, Ah, eu chuto Dercy. eu chuto Gretchen. Também é maravilhoso. Seria Todas merecem, apesar hein? de Fernandona Uhum. merecer também Todas Uhum. merecem o musical. um musical sobre sua vida. Todas merecem. Puxadíssimo. Mas eu acho que vocês... Dercy Gonçalves. É a cara de Uhum. vocês isso. Olha, eu nem já Eu tô ainda julgando. acho Gretchen. A idade tem Gretchen. Bem, a resposta certa era Dercy Gonçalves, tá? Mas eu tenho um porém. Mas a gente A gente sempre fala, é Dercy, o musical. E eu falo assim, e a Gretchen? Pior que sempre tem esse comentário, tá? Gente, De alguma então, forma, olha como a essa era gente tá conectado. Conectado. Meu primeiro Uhum. musical foi Sweet Charity. E quando a gente fez no Rio de Janeiro, foi uma temporada curta no Vivo Rio, a gente fez acho que um mês só. E aí, um dia a gente tá saindo e nós soubemos que Dercy foi nos assistir. Uau. E ela Uau. tava com um andador, que ajudava ela a andar. E assim, tem uma foto perdida em algum lugar, todo mundo assim, aos prantos, tudo borrado com a Dercy. E ela saiu pelos fundos do Vivo Rio, porque pro tumulto ser Uhum. menor. E todos nós saímos ali, a gente desci. Aí ela chamou o táxi. E a pessoa, já tinha uma pessoa esperando o táxi, a pessoa não viu que era a Dercy. E aí o táxi parou, a Dercy fez menção, aí o rapaz falou assim, não, eu que tinha chamado. Quando ela olhou, o rapaz estava na cadeira de rodas. Aí ele olhou e falou, Dona Dercy, perdão, imagina. Ela falou, eu não, vai você que tá mais fudido que eu. E caímos todos na gargalhada. Dercy é muito Maravilhoso. maravilhosa. Sempre será, né? Ela é Sempre demais. será. Uhum. E É outra demais. curiosidade de Lolita Rodrigues, que eu fiz Lolita, a Lolita ainda tá viva. Ela foi assistir a gente e no Maravilhosa trio também. das amigas, a Hebe, que a gente Uhum. sabe, engraçadíssima, a Nair Belo, engraçadíssima, e a Lolita tava sempre mais séria. Elegante. Mas ela que assinava muitas piadas. Era o timing dela. Ela Olha. ficava aqui, de Uhum. repente ela fazia trutupsh. Enfim, e ela foi nos assistir. E naquele dia, o Agnaldo
Raiol, ele cantou de verdade no papel, que era o Fred Reuter que fazia. Ele entrou e cantou. E todo mundo emocionadíssimo. Foi um dia, assim, muito, muito emocionante. A gente nos bastidores, obviamente, também tem foto minha toda escangaiada na internet, toda borrada, entregando flores pra ela. E aí o Aguinaldo vira pra ela na frente de todo mundo e falou assim: Lolita, uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida e continua lindíssima. E ela, a pessoa, né? Ela na cadeira de rodas olhou pra cima e falou: eu queria te dar e você não quis me comer, por quê? Que maravilhosa. Caímos todos na gargalhada. Que maravilha, Essa cara. É Lolita Rodrigues. Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Aí, ô Renata, já que você falou de Lolita, eu quero saber, você aprendeu a cantar o hino? Aprendi a cantar o hino, gente. Nossa, como que era? Eu aprendi a época porque eu cantava em cena, mas isso já foi antes da pandemia, né? A pessoa, gente, nossa, eu não vou lembrar. Você não tem aí um pedacinho? Não tenho. Porque eu não consigo decorar. Não, eu cantava lá. Você sabe que ela cantou o hino da inauguração da TV porque a Hebe preferiu namorar, né, no dia. Caraca, Era pra Hebe sensacional. Aí ela falou pra melhor amiga, falou: amiga, cobre lá pra mim que eu vou namorar. E assim foi. Eu sabia, se você tiver a letrinha, eu... O nosso técnico está trabalhando pra isso? Ah lá. Vai aparecer a letra. Corta para aqui. Ah, não. Agora vamos precisar desse momento. Não, aí tem uma história engraçada com este hino. Fomos pra casa da Hebe com um jantar, um almoço, na verdade, pra Lolita. E aí, Renata Brás estava lá, Renata fazia na Íria. E quando eu chego, a primeira coisa que eu vejo é a Brás pendurada na Lolita, falando: Lolita, porque ele não me ligou de volta, Lolita. Eu pensando, a Renata tá contando de algum namorado pra Lolita, tipo, achando engraçadíssimo. E aí, na hora que a gente decidiu cantar o hino, todo mundo, a Carol Costa, a gente ali, tudo emocionado com a Lolita. E aí, a Renata puxou antes, a Lolita parou e falou assim: eu posso escolher o tom, minha filha? Por favor. A Pode Lolita ser? é maravilhosa, gente. Ela é foda, né? Que maravilhoso. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, disse mantena. Ah, era algo assim. Maravilhoso, maravilhoso. A gente ia até Anchieta, porque a própria Lolita, ela zoava tanto com isso. Ela falava: é ruim, isso é ruim. E a cena a gente brincava com isso. Eu cantava pra Hebe: não, para, isso é muito ruim. Era isso. Maravilhoso Olha, isso. Com essa, realmente... Muito bom. Mas eu acho que eu queria A gente- fazer mais uma pergunta. Vai, antes vai, da gente ir pro vai. próximo Vamos lá, bloco. vamos lá. É. O que tá faltando? Não, na verdade, era uma Notícia? pergunta minha mesmo. Ah, assim, tá. Uma de pergunta abraço ali pra mesmo. Olha, eu vocês. ficcionado no jogo, louco. Porque a gente falou aqui de alguns personagens, mas Você ganhou. além da Não, eu Lolita- perdi. Você acabou de acertar o Foyer 20. Não, 20 você mais. que acertou. Foi você. Deus Ah, então eu me ganhei. livre. Olha, gente, se eu quisesse Olha, roubar, eu entregando Olha. a vitória. você depois viu? a internet ia acabar comigo. Eu poderia ter tentei me ser legal. aproveitado. Eu tentei ser legal e ela não entendeu. Não quis, Não, você viu? Ah, não É que entendeu. eu sou honesta e sincera. Ah, Então, mas a minha pergunta é pra vocês, no sentido de... A Lolita é uma personagem que está aí, está viva, né? Viver a Lolita. Você está vivendo Carmen. Uhum. Beto vai viver Elvis. Como é produzir, inclusive, espetáculos dessas pessoas que estiveram aqui, que passaram por nós? Como é fazer isso nesse lugar, assim? Qual é o apego? Como é que vocês criam nesse lugar? Porque uma coisa é a gente encarnar um personagem e vamos lá, a gente pega aqui, vamos fazer. Mas produzir esse personagem e encarná-lo, sabendo que ele esteve aqui, isso deve ser um desafio tremendo. Totalmente. Totalmente. O desafio, eu não sei, assim, eu acho que como é que o Beto encara isso, pelo que eu conheço, eu imagino que ele vai dizer. A gente, primeiro, tem um respeito muito grande, porque essa pessoa realmente existiu, tem família, às vezes ainda existe. Uhum. Por outro lado, não deixa de ser uma visão artística desta pessoa, o que sempre tem um quê ficcional. E é diferente da imitação, que a gente não cai no lugar da imitação. Então, acho que só este olhar, ele, para mim, traz duas coisas. Ele traz uma liberdade para a gente relaxar um pouco e não ficar, meu Deus, vou fazer uma pessoa que existiu um pouco, né? Você vai fazer, realmente. E isso faz, quando a gente relaxa, que a nossa sensibilidade acesse lugares, como, por exemplo, na Lolita. Isso é um exemplo, assim, a Fernanda Chama ela fazia assistência de direção para o Miguel, ela fazia co-direção com o Miguel, além das coreografias do Hebe. E eu era a única, a Carol Costa fazia a troca de idade com a Débora.
Reis. Eu não, eu vivi a Lolita ali dos 12 anos de idade até os 83, que era a última cena que eu entrava, sem caracterização. Então, tirando a parte do preto e branco, do cinza, eu não tinha caracterização de envelhecimento, não dava tempo. E tinha uma cena que, inclusive, era engraçadíssima, no meu ponto de vista, era muito a Lolita, que eu entrava bem velhinha, a meio por hora. E quando ficava constrangedor, tipo, a plateia começava a ficar assim, sabe? Cri, 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 cri. Eu olhava pra Hebe, ficava constrangedor mesmo, e falava... Calma, que já já eu chego. E era uma piada, que era a Lolita. E a Fernanda, a primeira vez que eu fiz isso, ela falou, Renata, você não pode fazer isso. A Lolita, ela matronou. Ela não virou uma velhinha. Eu falei, Fernanda, é o meu feeling, porque assim, eu tenho 1 minuto sem caracterização para mostrar que eu tenho 83 anos. E eu acreditei. Quando a Lolita foi assistir, a filha dela veio emocionadíssima. Ó, te falar, dá vontade de chorar. Ela falou, Rê, como é que você soube que a mamãe, quando ela se retirou, ela estava com artrose? Ela se retirou de São Paulo porque ela estava com dificuldade de andar. E você andou igualzinho ela andava. E eu não tinha referência nenhuma para isso. Então, eu acho que ele vem desse lugar, do extremo respeito, então estudar demais, pegar o trejeito, mas ao mesmo tempo entender que é uma homenagem ficcional. Não é uma imitação. Com certeza. Eu acho que assim, no caso específico do Elvis, Elvis Presley, né? As pessoas têm inúmeras histórias, inúmeras referências, a referência de Hollywood, a referência dos anos 50, a referência dos anos 70, a referência das imitações durante todos esses anos, os Elvis de Las Vegas. Então, tem muita referência e principalmente muito amor e paixão por esse personagem. Na verdade, se tornou um personagem dentro dessa criação, né? Sim, é um homem histórico, um artista maravilhoso, assim, quando a gente para analisar a obra e o fenômeno que ele causou, a ponto de ser respeitado por absolutamente, 90% dos grandes que a gente já acha incrível. Os Beatles amavam ele, B.B. King amava ele, Madonna ama ele. Tem depoimentos de todos os grandes artistas, ou contemporâneos, ou que cresceram ao som, ou ouvindo a voz desse cara. Então, antes de mais nada, como a Renata disse, criar, interpretar, no meu caso, escrever também a dramaturgia desse espetáculo, Elvis, o musical do rei do rock, antes de mais nada, de um respeito absoluto pela obra e pelo homem, além, obviamente, do artista, né? Eu tenho uma ligação muito forte com Elvis Presley, não é só pelo topete, pela costeleta, nem pelas jaquetas de couro, que as pessoas sabem que tem algumas coisas que ficam, né, as influências, mas principalmente porque meu pai foi cover de Elvis na adolescência, então ele chegou a fazer alguns shows personificando, né, cantando e dentro da proposta e obviamente depois disso, né, sempre ficou muito nele essa referência. Para você ter uma ideia, tem uma fita cassete, você botava no gravador, gravava. Uma das primeiras coisas que ele deu de presente para minha mãe foi uma fita cassete cantando algumas músicas de Elvis. E ela tá lá para a Andrea, tipo, quando ele deu para ela. Então essa fita eu achei recentemente e foi uma emoção imensa, né? Ouvir, porque além de tudo, isso selou muito essa união, né? E eu sou um fruto dessa união, então tem muitas coisas, muitas relações. Eu cresci ouvindo os LPs dele, vendo meu pai cantar, dentro dessa inspiração, tocar. A gente passava, às vezes, noites em claro, vendo os filmes do Elvis. Então, é uma coisa que antes de ser o Elvis, antes de ser a biografia desse cara, é uma coisa que me conecta com meu pai. Então eu considero esse espetáculo, antes de qualquer coisa, uma homenagem ao meu pai. Então ele é muito mais... O buraco é muito mais embaixo e pessoal do que pode parecer, né? Então tem uma ligação extremamente especial. Eu passei 6 anos pesquisando a história dele. Na verdade, 3 anos de pesquisa, mais 3 anos escrevendo. Estamos aí já no 3º ou 4º tratamento, obviamente que vai sempre passando por tratamentos o roteiro. Então, foi uma dramaturgia que eu fiz com muito carinho, muita emoção. Cansei de ver noites, de passar, de lembrar, assim, de noites que eu chorava de madrugada quando eu finalizava uma cena.
Porque eu tava tão conectado e sensibilizado com a história que aquilo me moveu muito, assim. Durante a pandemia também, ainda algumas coisas que a gente, obviamente, que eu fui escrevendo durante todo esse período. Então, é muito potente, porque eu trouxe coisas para esse roteiro de que em lugar nenhum foi contado. Aliás, várias coisas, eu não vou dar spoiler, mas assim, muitas coisas que a gente não viu em nenhuma série, em nenhum filme, em nenhum show, que tem muitos shows, né? A gente sabe que tem muitos shows aí de homenagens, tributos que a gente fala, mas nunca algo contado em teatro musical, realmente, com dramaturgia, com um ator ali homenageando, mas fazendo uma construção da pessoa física, não só da pessoa jurídica, do Elvis. Que é exatamente o que eu faço no Carmen. Exato. Que na verdade, a gente sabe que nós somos artistas, sabemos, né? As pessoas conhecem o nosso CNPJ, mas não conhecem o nosso CPF. Aliás, até conhecem, mas não na intimidade, né? Então, o grande prazer de ter escrito foi justamente pegar coisas que ninguém conhece. E, principalmente, algumas coisas... como eu posso dizer, que nos conectam para além da música só. Nos conectam pelo sentimento, nos conectam pelas histórias, pela luta, e principalmente pelas dificuldades pelas quais eles passaram, né? A gente, às vezes, só vê o glamour, mas não vê também... todo mundo vê os tombos que a gente leva, mas não vê a pinga que a gente bebe, né? Então, o que eu quis fazer nesse roteiro é trazer também o olhar do brasileiro sobre o Elvis Presley. Porque quando você vê as obras de fora, nos Estados Unidos, eles insistentemente já falaram da história dele, já se sabe, é num lugar muito, já sei. E aqui no Brasil, não. Então, haja vista que, a primeira vez que eu entrei em contato para falar para tentar ver se existia algum espetáculo que contasse a história inteira do Elvis, não existe. Então, desde 2017, aí eu escrevi e falei, como assim não tem? Tinha um na Itália... E aí, eu perguntei, vocês sabem? Então, a gente não sabia da existência. Então, realmente é uma coisa que ainda não tinha sido pensada. Então, eu vim desenvolvendo durante todos esses anos, por isso. Porque eu além de tudo, foi uma coisa que eu quis também que tivesse essa cara, tivesse, além do meu olhar enquanto artista, dramaturgo também, que também é uma coisa, graças a Deus, que a formação que a gente tem acaba permitindo, né? Quando a gente tem uma formação em artes cênicas, a gente acaba andando em todos os ambientes, além da produção teatral e da interpretação, enquanto atores, a gente estuda dramaturgia, tudo. Então, estudei muito também, me reinventei bastante durante a pandemia sobre dramaturgia, e isso me trouxe também mais uma potencialidade que, graças a Deus, está vindo à tona aí, né? Haja vista aí os anúncios recentes do espetáculo, e a expectativa é a melhor possível. As pessoas estão empolvorosa, né? Esperando os espetáculos. Eu sou apaixonada, assim, por muitas personalidades. Eu acabo consumindo coisas das biografias deles. E o Elvis, eu li uma coisa que eu fiquei muito tocada. Ele era irmão gêmeo, né? Exato. E o irmão gêmeo nem chegou a nascer. E dizem que Elvis nunca dormiu sozinho a vida inteira. Ele precisava de alguém do lado dele. E que muita gente falava que ele sempre chamava e sentia falta desse irmão. Ele assim, conversava com o irmão. Inclusive, ele sempre se sentiu vazio. Sempre se sentiu pela metade. Eu uso isso como quase um norte na dramaturgia. Né? Durante todo esse... a mãe dele dizia pra ele, o seu irmão morreu para que você valesse por 2. Só que ele se sentia pela metade. Então, ao invés de ser vezes 2, ele se sentia pela metade, né? Apesar das pessoas enxergarem ele gigantesco, ele com aquela potência toda, é uma coisa muito legal você ter falado, porque realmente esse irmão norteou a vida dele até o fim. E a da mãe também. A mãe falava desse irmão o tempo todo. A Gladys, né? Que também foi uma grande mulher na vida dele, onde ele... o turning point da vida dele foi quando ela faleceu também. Então as coisas começaram a degringolar um pouco, assim, algumas lugares emocionais dele, né? Então é muito bacana porque a gente vê o quanto um cara fantástico, um artista fantástico, desinibido em cena, era extremamente tímido e ao mesmo tempo se sentia incompleto a vida toda. E esse que é o grande bacana da gente retratar essas pessoas, né? Acho que a Carmen também tem esse lugar da gente enxergar aquela estrela,
né, os astros e as estrelas, a gente vê aquela figura encantadora, carismática, mas também com as suas que passaram de todos os perrengues possíveis, né? Acho que até no roteiro retrata isso, quando ela volta e criticam ela por ela ter ido ser feliz e encontrar o espaço dela. Então, esse é o ponto que eu acho que é legal da gente trabalhar também, né? Você sabe que um dos primeiros nudes vazados foi da Carmen. E ela, enquanto mulher latina, que até hoje a gente é vista lá fora dessa maneira, imagina naquela época. E foi uma fatalidade porque ela estava com as roupas que eram todas muito grandes e era muito cansativo, porque na época eles produziam cinema, então eles chegavam nos estúdios tipo 7h30 da manhã, ensaiavam a manhã inteira, almoçava, gravava o restante do dia, ia para casa e dormia 6 horas e no outro dia... Até por isso que tem a tal da adição aos medicamentos, que todos eles eram receitados por doutores para eles aguentarem. E ela vai pro camarim numa folga. Estavam consertando alguma luz, a calcinha estava apertando. E ela tirou a meia e a calcinha. Nisso, um amigo dela veio visitar o estúdio, ela saiu, ele sem saber de nada, com saudade, pega a Carmen no colo. E a Carmen fez aquela, sabe aquela Sharon Stone? E tinha um fotógrafo, sempre tinha um fotógrafo. Ela nem sabia que tinha sido tirada a foto. No outro dia ela chega no estúdio, tá a foto que ninguém sabe quem colocou. E foi, assim, uma coisa muito estressante. E aí você imagina o que ela, sozinha lá fora, ela não entrou em depressão. Não na frente das pessoas. Ela ficou muito abalada, mas ela continuou, ela encarou aquilo, transformou em piada e papapá. Mas ela ficou famosa e como... o buraco... Você acha a foto na internet até hoje. Ficou, né? Até hoje. Nós estamos em 2023, você tem foto na internet. Com certeza. Igual a Marilyn, né? A famosa foto que bateu o vento no duto de ar e ela segurou. Aquilo também não foi, dizem, né? Que não foi proposital. Apesar de falarem que ela fazia o tipo, né? Por ter... Mas não, é realmente uma coisa real. Alguma curiosidade sobre o Elvis é que esse projeto, o clique para esse projeto aconteceu justamente no Dois Filhos de Francisco, que a gente falou aqui. Quando eu estava ensaiando o espetáculo, o Breno Silveira pegou e falou: não, essa calça de couro tá Elvis Presley. Esse topete, não, você tá igual Elvis. Não, para. E ele falou isso algumas vezes. Eu já estava começando a pré-produzir o The Last 5 Years, que foi minha primeira produção, mas, assim, eu não era um produtor, não estava, assim, estabelecido e entendido do que é a produção cultural, apesar de eu ter estudado na faculdade, não era uma coisa que era uma realidade minha, porque eu estava trabalhando, graças a Deus, tranquilamente e tal. E aí, ele falou isso tantas vezes, eu falei, mas gente, como ele relacionou uma coisa com a outra? Porque realmente, eu botava de uma calça bem justa de couro, que realmente se assemelha muito com aquele look de couro do Elvis, do comeback de 68. Então, e a camisa preta também, o topete, não sei o que, abaixa esse topete, ele começava. Não, a costeleta tava curtinha, mas mesmo assim tinha um pouquinho. Então ele repetiu isso tantas vezes que eu falei, putz, é verdade, como não? E aí lá me deu esse clique, né? Então, essas coisas que a gente é Deus mesmo, que às vezes dá um clique na nossa cabeça e que bota um cara na nossa vida para falar essas coisas pra gente. E com uma lógica até, como você vai relacionar, né? Um Dois Filhos de Francisco com Elvis Presley. Realmente a gente não imagina, mas as potencialidades nossas são infinitas, né? Infindáveis. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Breno também por isso, né? Por essa movimentação da minha vida, que hoje, pra gente ver, né? Aconteceu tanta coisa, né? Nesses 6 anos, desde que eu tive essa primeira ideia, quando ele disse. Então, a coisa... eu me tornei um produtor maduro, né? Tendo feito coisas médias, pequenas e grandes. E hoje eu me sinto pronto também para produzir um espetáculo desse porte, que é um espetáculo de grande porte, né? Com um elenco grande, orquestra, todo esse processo e, além de tudo, assinando também a dramaturgia, além de estar no palco, né? Ela bem sabe que é isso também, tá, ó, fazendo de tudo. Isso é bem legal. A gente acaba falando bastante aqui disso, assim, quase todo mundo que vem traz muito esse lugar de inquietação, de, às vezes, tô ator, tá tranquilo, tá tudo legal, mas tem algo que me inquieta que só eu consigo fazer. Tipo, produzir aquele meu sonho, escrever aquele texto que eu tô imaginando.
a gente é inquieto, né? Acho que vem desse lugar artista de querer também fazer coisas que só competem a você. E tem Se uma você não coisa- colocar no mundo aquilo, não vai. E tem uma coisa que é maravilhosa, que é assim, eu quero contar as histórias que eu quero contar. Sim. Porque chega uma hora que você, sim. obviamente, cara, eu sou muito grato por todos os espetáculos que eu fiz, aliás, Aham. só espetáculos maravilhosos, não tenho do que reclamar mesmo. Mas chegou uma hora que eu falei, pô, eu quero contar essa história. Claro. Por que não? Uhum. O próprio The Last 5 Years foi isso. É um espetáculo que muita gente já tinha tentado trazer, passou na mão de um monte de produtores, artistas maravilhosos que a gente conhece, que tentaram fazer e não fizeram. E aí, quando caiu na minha mão, eu falei, gente, eu quero fazer The Last 5 Years. Eu já gostava da partitura. E aí, o clique para produzir foi esse. Pô, por que não fazer? Já que eu gosto tanto dessa obra, porque realmente dentro do teatro musical, todo mundo que estuda gosta muito da partitura do The Last 5 Years, porque Sim. é uma qualidade, né? Dizem que o Jason Robert Brown é um novo Stephen Sondheim ali, né? Da Broadway, pela complexidade das partituras, o texto, a dramaturgia muito forte na música. É que eu acho que tem uma hora que o nosso artista pergunta pra gente o que eu quero dizer para o mundo, porque a gente tá Sim. tão acostumado a fazer audição, e a audição é uma coisa que suga muito a gente. Então, além do estresse emocional que a gente tem, de passar, não passar, a gente dá o nosso melhor para contar a história de outra pessoa. Então, já que é pra gente entregar tanto, tem uma hora que você fala, o que é que eu quero contar, né? Exato. E aí, dessa provocação que geralmente vem de uma crise, acho que nas crises, depois a gente entende que são oportunidades mesmo, né? Com certeza. E, Renata, deixa eu perguntar então, aonde te inquieta em falar dessa Carmen não ser IPJ, vai ser CPF dela? Onde te inquieta pra trazer ela pro palco? Eu tenho, de uns anos pra cá, eu acho que hoje eu entendo, né, que eu tenho uma busca por temáticas femininas, assim. Então, eu tenho também o Cantrix, que é um grupo vocal feminino que eu produzo e faço parte, que todos os trabalhos, tudo, é só feito por mulher, cis ou trans, mas são todas mulheres. E aí eu tenho o French Kiss, que eu já tinha passado, que estava a maternidade trouxe para mim, que quem assistiu, assim, quem não conhece acha que, é um cabaré, mas eu tô grávida, então tem ali um... E a Carmen foi quando eu entendi que eu e ela, a gente tem muita coisa em comum. E, primeiro, ela foi uma pioneira, ela continua sendo até hoje. Enquanto artista, o peso que a idade tem na vida da artista, que para o homem não é o mesmo peso, e a Carmen bateu, assim, de frente nesse lugar, que até hoje ainda é assim. Então, as coisas... A Carmen, naquela época, o tanto que ela sofreu, porque ela queria corresponder, apesar dela ser uma das maiores estrelas vivas, ela queria corresponder ao que a família e a sociedade esperavam dela e que ela achava que era... A Carmen disse que ela daria tudo para ser a Aurora Miranda, que era a irmã dela. Que também é maravilhosa, mas é como nascer na família do Michael Jackson. Todos eles são maravilhosos, mas Sim. eles nasceram na família de um gênio. É o caso da Aurora. Ela, por si só, tem uma carreira consistente. Ela fez filme com a Walt Disney. Ela gravou a Cidade Maravilhosa. Quem canta é a Aurora Miranda. A Aurora foi lá e bombou também, fez filme em Hollywood. Até que um dia ela falou, cansei. Você casou com o Gabriel, teve filhos. Inclusive, eu falo com a família dela até hoje. E a Carmen disse que ela daria tudo para ter o que a irmã teve. Então, o peso que isso tem ainda até hoje na vida das mulheres e que tinha lá atrás, então eu uso isso como esse paralelo, é o que me alimenta, assim. E uma admiração profunda pela ética da Carmen, que são as coisas que a gente não conhece. A Carmen, quando ela é levada para cantar lá fora, veio o Lee Schubert, que inclusive tem teatro dele até hoje lá em Nova York, ele vem, ouviu dizer que tinha essa pessoa, que era uma coisa no Brasil, ele vê ela cantar, acho que no Copacabana Palace na época, e já faz a proposta e quer levar, ela fala, não, mas eu vou com a minha banda. Ele fala, não, era muito caro. A proposta é pra você. Ela falou, sem a minha banda eu não vou. Como é que eu vou cantar samba com músicos cubanos? Ele falou, não, você vai cantar. Ela falou, não vou. E ela vai até o presidente, e ela consegue o financiamento por 1 mês, pro Bando da Lu ir pra lá, e aí ela prova pro Lee Schubert. E aí ele começa a bancar. E aí e isso era muito importante, como ela batalhava. Ela levou compositores brasileiros para fazerem trilha em Hollywood. Ninguém fala disso. A Carmen fazia questão de repetir os parceiros dela. Ela fazia questão de lá de fora, quem continuava aqui no Honrava, Brasil, né? quem quer vir, quem não pode. Você tá precisando de dinheiro? Me manda uma música que eu gravo.
ela era muito ética. Então, assim, acho que hoje em dia a Honrava gente... os parceiros, né? Exato, exato. Que é uma coisa que a gente sabe que é raro hoje em dia, né? É. As Sim. pessoas crescerem e levarem junto as pessoas. É. Uhum. A gente sabe que, claro que o mundo dá pra gente generalizar, né? Claro que há pessoas, graças a Deus, que ainda buscam isso e fazem isso, mas você vê uma época onde, imagina, uma Hollywood bombando, onde era muito comum essa coisa do troca equipe, troca gravadora, troca estúdio. Ela levou Ari Barroso, foi ela que levou Ari Barroso. E olha como a marca dela é surreal, né? Eu fui a semana passada, não, faz 15 dias, eu fui com o Bruno, assisti a estreia do documentário Elise Tom, que fala sobre um dos álbuns, foi considerado um dos Maravilhoso. álbuns mais importantes Uhum. de toda a discografia mundial. Estamos lá assistindo, de repente, o produtor do disco, porque o Aloysio, sério, minha cabeça fez... O Aloysio era um dos integrantes do Banda Lua. Ele foi levado nessa primeira Caramba. leva com a Carmen, foi o primeiro Olha. grande amor da Carmen. Aham. Ele é o produtor desse disco. Ele continua em Los Angeles, viveu pra sempre, morreu lá. E aquilo, eu já olhei pro Bruno, a gente falou, caraca, é o Aloysio. De Caramba. repente, o Tom me pega o violão e começa a tocar na Batucada da Vida, que é a música da Carmen. Eu falei, Não é? Olha, olha Demais. a importância. É. super, E o super quão importante. Como importante. coisas Importante. abrem portas, né? Né, Rê? Eu fico pensando, as novas gerações que estão vindo aí, que vão ter oportunidade não só de ver a Carmen, de ver o Elvis, de ter essa relação também, de se conectarem novamente com uma obra que muitos, a criançada hoje, você vê um pessoalzinho de 5, 10 anos, fala, quem? Carmen, quem? Elvis, quem? Uhum. Apesar de muitos, né, ainda terem os pais, graças a Deus, e avós para apresentar. Mas olha o quão bacana é a gente ter no palco um exemplo contando a história desses dois, né? Super. Onde a gente consegue dar a oportunidade deles conhecerem. Uhum. E acho que esse que é o grande barato, acho que isso que faz a diferença na nossa arte. É a gente também conseguir manter isso vivo, né? Porque nós somos artistas, um dia a gente vai querer que alguém lembre da gente. Sim, não, e é muito Da mesma bom. maneira que eles. Sim, é muito bom que esses artistas também estejam sendo lembrados e revividos e vividos por pessoas que, como vocês, que têm interesse além de só falar da imagem, que muitos deles são conhecidos mais por uma foto do que pela sua história. Exato. Então é muito legal ter recortes sobre eles, narrativas sobre eles que contem esse lugar que a gente estava falando antes, de como é gostoso saber o bastidor. Como a gente quer saber como é a produção por trás, a história da criação de um espetáculo. Eles também têm muita história. E a solidão em comum, né? O Elvis, Sim. uma solidão, a Carmen, uma solidão, assim, que ela era uma família muito coesa, foi morar sozinha, enfim, em outro país, imagina, enfim, E como a solidão pode acabar com as pessoas. E né? a fama extrema, né, leva a esse lugar, assim, onde ele... pelo menos tem uma coisa que a gente vê muito em artistas desse tipo, assim, que é quanto mais sucesso eles fazem, mais solitários eles se sentem. Quanto mais pessoas em volta, menos parece que eles se sentem completos. Porque é tudo tão alucinado, tudo tão corrido, com tanta informação, com tanta coisa acontecendo nas vidas deles, que realmente eles se sentem muito só, né? Se sentiam muito sós, né? Então, eu acho que eu acho que a Carmen tem isso muito forte também. A gente tem essa figura dela solitária. Elvis é a mesma coisa, solitária. Aquele cara no palco, apesar de ter uma banda, uma pessoa sempre por perto, pessoas pagiando. A gente vê aquele momento do palco muito único, assim, deles. Os momentos de palco onde eles estão literalmente solos, né? Então, o quanto isso também influenciou na arte deles. Eu acho que isso influenciou muito. É por isso que as pessoas se conectavam tanto com eles. Porque todo mundo se sente só no mundo. Todo mundo quer encontrar alguém para ser seu par. Receia perder as pessoas que nos geraram. Vida, né? É o grande dilema. Então, quando você vê uma pessoa interpretando com aquela veracidade a solidão ou o sentimento, as pessoas se conectam. Claro. Né? E acho que esse que é o que conecta as pessoas, na verdade, esse sentimento de querer não se sentir só. Eu até Olha. fiquei emocionada. Mas aqui dei uma segurada. Gente, que maravilhoso Tem que conseguimos vocês dois hoje, que tem esses dois projetos que de alguma forma se conversam tanto, né? Total. Muito. São histórias que de alguma forma estão lidando com solidão, com esse sucesso, com essa imagem, enfim. Ícones, né? Ícones, com Não à certeza. toa. E que tem muito bastidor pra contar deles, com certeza.
Então vamos agora para o nosso segundo sinal. E bem, o segundo sinal é aquela hora que dá um nervosinho, que você já tá escutando aquele burburinho da plateia cheia, e são aqueles últimos 5 minutos antes da peça começar. É hora de se vender, é hora de falar onde vocês estão, onde a gente acha vocês, o que está vindo, coisas que não podem contar, mas possam dar uma dica, a gente vai adorar. Por favor, gente, não brinca com o nosso coração que fica difícil. Vamos lá. Quem? Bem, vocês me acham no @RenatinhaHit, aquela coisa básica que é no Instagram. Uhum. E eu tô em cartaz com Carmen Miranda, pra você gostar de mim, no Teatro Itália, todos os domingos de outubro, às 16 horas, que é um horário ótimo para frequentar o centro e retomar o centro. E o espetáculo é @espetáculo Carmen Miranda, ingressos na Simpla ou diretamente na bilheteria do teatro. E aí fica uma diquinha, não vou, se você for que gosta das dicas, Por né? favor, é isso que a gente Quem quer. ouviu o programa, tem alguém ali que Beto falou que vai ser meu próximo espetáculo. Não digo quem. Vou voltar Nossa, todo pra... é, Você tá vamos ter que voltando, voltar porque eu tudo. já tô voltando. Vamos do começo. Olha, mas é Joguei aí. desde o começo real, tá? E tá lá Olha. no começo, Pronto, hein? falei. Menina. Bomba. Olha só. Meus amores, pra me acharem, @Beto Sargentelli, com 2 L's e I. Vocês vão É me tudo achar lá. italiano aqui. Tudo italiano, é tudo, entendeu? Com I no final, Ricci, Uhum. Sargentelli. E em breve, né, como dissemos aqui, teremos Elvis, o musical do Rei do Rock. Pra achar lá o perfil do espetáculo, @Elvis, o musical. Fiquem atentos que em breve muitas novidades, não só sobre a temporada, é claro, mas também sobre audições. Então, pra quem aí quer fazer audição, fiquem atentos. Tem um personagem que acabou de ser fechado, não sei qual. Tá assinada. Então, assim, é um espetáculo que realmente vai tocar aí o coração de todos vocês, das famílias, principalmente. É um espetáculo direcionado a todas as famílias, não só aos de mais idade, mas também aos que estão ali no meinho, como as crianças também, né? Que vão ter a oportunidade, aliás, os pais vão ter a oportunidade de levar seus filhos para conhecer um pouquinho da história de Elvis Presley. E, obviamente, outras cositas que estão a caminho aí também. Sempre tem. Bom, acabamos de ter aí uma temporada, mais uma terceira temporada dos últimos 5 anos, The Last 5 Years, aqui no Brasil. E teremos novidades em breve sobre esse espetáculo. Então segue lá, @os últimos 5 anos, com numeral, os últimos 5 anos musical, tá? Que em breve novidades também. Se você é do Sul, talvez, fiquem atentos aí, tá? Sim, só jogando. Esses Jogou dois foram aqui- o mais completo que a gente já teve. Foi. E quem sabe, ó, não acabou. Não acabou. Ufa, vamos lá. E quem sabe aí também, @Bonnie Clyde Musical, tenha novidades também nesse perfil. Então fiquem atentos, tá? Eu sei. Porque ela já tá sabendo, mas eu não vou falar ainda. Perguntem pra ela no inbox, no direct. Bomba. Então, assim, graças a Deus, muitas coisas bacanas acontecendo. E a gente vai se encontrar muito ano que vem. Só isso que eu tenho pra dizer. Esse ano também, talvez. Eu e você? Eu e você, eu e ela, nós 4, todos nós. Gente, ficou quatro veio com várias. ela, Eu tô Olha. quase... No episódio passado, a gente instaurou uma teoria É. nesse programa que chama-se Teoria Juliana Drus. Uhum. Porque a Juliana Drus, ela não faz nada sem ter um pontinho pra dar um nó. Nossa, ela começou a contar aqui o plano dela, o Aham. negócio. Falou, eita. Teoria. Tá. Né? E aí eu já tô fazendo uma teoria na minha cabeça. Já tô clicando aqui, vamos pegar todos os personagens que falam, vou fazer uma lista de tudo que a gente falou nesse episódio. Uhum. Eu vou dar um check em cada um deles, eu vou Só ver pode aonde ser que esse, liga. só pode ser Isso aquele. aqui, Uhum. vamos criar. Vamos Vamos. ver isso. Olha, é um grande Uma ligar. técnica. Vamos ligar os pontos aí. Uhum. É isso. Isabel, as nossas redes são... Hoje eu joguei pra você porque eu tô há 3 programas errando as nossas redes, tá? Então, Isabel, as nossas redes são... Vai, se vinga do choque agora. É meu momento de glória. É o momento. Pra você encontrar a gente no Instagram é @foyerprograma. E pra você encontrar a gente no YouTube é Programa Foyer. Então, e talvez Tentou eu de tenha... um jeito, não deu certo, é o outro, entendeu? Exatamente. Ai, gostei É isso. disso. Ninguém tinha ajudado a gente desse jeito ainda. Era só ter dito É. isso. Tão simples, gente. É. E é isso. Temos É episódios tipo novos. senha. Quando a gente erra a senha, ai, não é outra. Então é a outra. Puxa vida. Exatamente. Temos episódios novos todas as quintas-feiras. Qual o horário, Pê? Às 6h30, tanto no YouTube quanto no Spotify. Muito bem. E não deixem de acessar o nosso site foyer.digital. E baixar o nosso aplicativo, hein? Exatamente. Olha, tem aplicativo. Tem. hein? Lá vocês vão Tem. encontrar tudo, inclusive essas temporadas. Esses vêm aí
vocês vão encontrar todas essas matérias lá no Foyer. Então é só acessar, procurar pelo nome desses dois, Beto Sargentelli ou Renata Ritt, e você vai encontrar lá todas as informações sobre os espetáculos. E é isso. Não é isso não que eu quero fazer uma pergunta antes. Então faça a sua pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Ah! Entendeu? Porque lá eles me vem. emocionaram o episódio inteiro. Entendeu? Então a gente vai falando que minha lente foi caindo desse lado, eu fui botando de volta. E aí eu queria pedir pra vocês, se eu sei, é segunda-feira, a gente grava segunda-feira à noite, tá todo mundo cansado, acabado. Vocês não dariam uma palhinha de cada um desses dois pra gente sentir o que a gente tem aí? Bomba, bomba, hein? Bem, bem. Mande ver, eu já venho. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faça assim comigo não, hein? Você tem que me dar teu coração. Palmas, por favor. Obrigadinho. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Palmas, por favor. Lindo. Isabel, que música que você vai puxar? Eu acho melhor. Eu acho melhor encerrar antes. Eu acho. Vamos Eu acho que encerrar eu não antes. tenho esse dom. Eu sou jornalista, acredita, menino? Jura? Pois é. Então, E você, Pedro, você não vai puxar nenhuma, não? vai ser pro próximo episódio. Ah, Volta tá bom. semana que vem que vai ter essa cena. Ela é boa em outra coisa. Em puxar coisa da tomada. É, Não vou desistir, gente, desse assunto. Tomar choque até o fim do programa agora. exatamente. É sobre isso. Esses frizz aqui ficaram da época. É isso. Muito obrigado por terem vindo ao Obrigada, nosso foyer Pedro. hoje. Foi um prazer receber vocês. Prazer estar aqui, foi uma delícia. E reencontrar o Beto, Que que delícia. é um amigo tão querido, a gente tem tanta coisa em comum de jeito de trabalhar. Foi muito bom, obrigada. A gente fica especial. muito feliz em criar esses momentos, junto até com a Encanto Corp, e criar esses momentos no nosso foyer, que é o mais importante, que vocês voltem sempre, inclusive com os Vem Aí. Gente, Tem muito, isso. muito obrigado, viu, pelo convite. É realmente uma alegria imensa aqui falar um pouquinho da nossa arte, falar um pouquinho dos nossos Vem Aí. E principalmente, vocês são uma simpatia imensa. Então, obrigado pelo convite também. A gente vai se ver em breve. Uhum. Vamos. Vem aí. Temos Isabel Branquinha. Temos Pedro Amaral. Então, por favor, o nosso terceiro sinal. Palpitação, a mão começa a suar. E nós cortamos. Yeah! Você sabe que o Falabella sempre me chamou de Priscila Presley. Tem uma coisa. Tem Eu fiz o mas tem uma coisa não, muito. né? Tem Quando total. eu fiz o total. Xanadu e botou a peruca, ele falava, caraca, Priscila. Nossa, mas é muito. Uhum. Nossa. Quem sabe? Tá gravando essa parte, né? por favor. Gostar? Você não cortou ainda, por favor. Por favor, hein? Bomba. Temos aqui Boemba, uma boemba, exclusiva.